Vamos que vamos. Nosso visitante, pastor Rodrigo Santana. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Pastor Marcos, obrigado pelo convite de estar com vocês. Pastor Naldo também, já chamando o pastor, né? Você que é presbítero, mas obrigado aí pelo carinho, pela oportunidade de estar com vocês aí nesse podcast Apocalipse 2:10. Eu tenho certeza que vai ser um dia abençoado, que a gente vai falar de coisas aqui que venham trazer reflexão, né? E é uma alegria estar conhecendo vocês assim, ter esse projeto aí de falar do amor de Deus, né? Tanta coisa que não é relevante na internet, e aqui tem um conteúdo que decidiu falar de coisas espirituais, coisas edificantes. Então é muito bom estar com vocês hoje aqui. Não é possível que alguém não conhece ainda esse pastorzão, mas se apresenta aqui, por favor, naquela câmera ali, para quem não conhece ainda o pastorzão. Eu sou o pastor Rodrigo Santana, né? Eu pastoreio a igreja metodista de Bangu, ali da rua do Cassino Bangu. A gente já está ali por volta de quase 20 anos naquela igreja, né? Sou nascido e criado praticamente no Evangelho, né? Minha mãe disse que com 3 anos de idade eu decidi levantar a mão para ir lá na frente, e ali comecei a caminhar e minha mãe me ensinar o Evangelho, a palavra de Deus. E de lá para cá eu me dedico integralmente para a obra, para o reino. Sempre tudo que eu faço está envolvido com as coisas de Deus. Acima de tudo, eu sou um servo. Show de bola, glória a Deus. Obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Já disse que é evangélico de berço, quase praticamente, né? Mas vamos falar um pouco da sua infância em Bangu? Morador de Bangu sempre? Não? Morador de Bangu, nascido e criado em Bangu, né? Ali próximo ali da Rua do Rio da Prata, Rua dos Tintureiros, nascido e criado ali, brincando, né? De tudo que você imagina quando era criança, né? Graças a Deus tive uma criança, uma infância saudável, né? Uma infância saudável, mas ao mesmo tempo também sempre envolvido com o reino de Deus, minha mãe sempre me levando à igreja. Eu sempre tenho esse carinho muito grande porque minha mãe faz parte desse processo, né? De crescimento na minha vida. Então, aos 3 anos de idade, eu levantei a mão para a igreja, para se converter, para entregar a minha vida a Jesus. Na hora até o pastor fez uma piada dizendo que, né, poxa, uma criança aceitando a Jesus tal, mas ao mesmo tempo liberou uma palavra sobre a minha vida, uma profecia dizendo que eu seria um pastor. Isso desde criança, né? E se cumpriu, né? Depois de muitos anos, o ministério pastoral veio sobre a minha vida. Se cumpriu aquilo que Deus havia prometido, né? Desde pequeno eu recebo essas promessas. Então vale a pena servir a Deus, né? Vale a pena estar com Deus, mesmo ainda pequeno, renunciando um monte de coisa do mundo, ainda novo, né? E eu vi todos esses resultados acontecendo na minha vida, na adolescência, quando eu era criança, na juventude, né? Todo o processo, Deus sempre foi bom, né? Valeu a pena. Toda renúncia teve uma recompensa, né? Glória a Deus. Era você Timóteo, né? Timóteo? Jovem Timóteo. Jovem Timóteo. A mãe levava, né? A mãe levava. Pai também? Pai? Não, meu pai não. Meu pai não se converteu ainda, mas tem um coração muito aberto para o evangelho, né? Ouve a palavra, escuta. Uma pessoa que é um grande amigo meu, tem um carinho muito grande pelo meu pai, mas ainda não sente a necessidade de congregar. Acredita em Jesus como Filho de Deus, mas ainda não professa, não congrega. Né? Professa, acredita em Cristo como Filho de Deus, mas não congrega na igreja. Ou seja, mais crente que muito crente. Tem mais caráter, tem mais princípios que muita gente dentro da igreja. Igual meu pai, meu pai era assim também. Zé Banana, falecido Zé Banana. Era mais crente que muito crente. Meu Deus. No enterro dele, no enterro do meu pai, um amigo dele lá chegou pra gente, para de chorar, mano. Falei, por causa de quê? Esse aqui, ó, meu pai era policial militar. Foi o único que eu vi andar na lama e não se sujar. Andava perto da lama, mas não se sujou. Meu pai morreu pagando aluguel, era bem correto mesmo. Muito crente, muito crente. E tem um detalhe interessante assim da infância, porque minha mãe sempre me criou na igreja, né? Então, sempre envolvido, minha mãe buscando ao Senhor. A gente é nascido na presbiteriana, né? Minha mãe praticamente se converteu, não na presbiteriana, mas desde o início ela sempre exerceu a fé dela na igreja presbiteriana. Eu cresci lá, dentro dessa igreja. E era uma igreja muito rígida, né? E ao mesmo tempo buscava muito ao Senhor, porque era uma presbiteriana renovada, né? Então minha mãe sempre ia para o monte, me levava junto, me colocava para carregar colchão para dormir no monte,
A gente ficava passando vigílias, fazia retiros, orava. E muitas das vezes eu não queria, mas minha mãe levava. E pelo fato de estar perto, hoje eu vejo como isso fez bem para a minha vida espiritual, né? Muita coisa eu dedico também à minha mãe. Valeu a pena ela ter insistido em mim, até nos momentos que eu não queria. Porque é justamente por causa da insistência dela que hoje ela também colhe os frutos, né, de ver o filho no reino de Deus, uma bênção, produzindo, pregando o evangelho, né? Orgulho, né? Orgulho e é fruto do pulso que ela teve de me levar para a obra, sabe? Porque hoje tem muitos pais que, em relação aos filhos, que deixam o filho dentro de casa. Se meu filho não quer ir para a igreja, eu deixo em casa e eu vou para a igreja. E minha mãe nunca fez isso, minha mãe sempre me levou para a igreja. Não tinha essa de querer ou não. Eu estava debaixo da autoridade dela, eu tinha que ir para a igreja. E isso me fez muito bem, sabe? Me fez muito bem. Claro que na hora eu não gostava, eu fazia cara feia, eu não achava legal com a minha mãe, mas lá na frente eu vi os frutos que isso gerou dentro de mim para o reino de Deus, né? Para a igreja, para essa sede que eu tive de me envolver com a obra de Deus. Por isso que eu acho que o pai e a mãe, ele deve insistir nos filhos, né? Insistir para levar o filho para a igreja. Aí você vai dizer, não, mas o meu filho não tem vontade de ir, não quer ir. Mas se ele ainda não é independente, se ele ainda está debaixo da sua autoridade, eu acho que é você que deve escolher o que é melhor para ele, né? E se você sabe o que é melhor para ele, você deve levá-lo e não deve ausentar. É claro que muitos pais pensam na questão do trauma que isso pode gerar para a vida do filho. Aí eu vou traumatizar o filho se eu gerar uma imposição. Eu acho que o trauma ele só vai ser gerado na criança quando não existe essência, quando não existe verdade, quando não existe amor, né? Quando você vê um pai hipócrita impondo uma coisa que ele não é. Mas quando o pai ele tem harmonia dentro de casa com o filho, quando tem essência com o filho, quando tem amor com o filho, e ele mostra a verdade do evangelho dentro de casa, que precisa ser vivido fora da igreja, dentro da igreja, o filho vai ser uma bênção, sabe? O filho vai ser uma bênção. Principalmente você que é pai e mãe, está levando o seu filho para a igreja e de repente o seu filho não quer ir, sabe? Leva ele para a igreja, insista em levar ele para a igreja, vai valer a pena, porque eu acho que a igreja ainda é um lugar ideal para o seu filho aprender sobre Deus, né? É dentro da escola que ele vai viver o evangelho, é dentro da faculdade que ele vai viver o evangelho, é no meio das ruas que ele vai viver o evangelho, mas você precisa apresentar esse evangelho para o seu filho. É óbvio, também dentro de casa, mas leve para a igreja, porque é lá que ele vai ouvir a palavra, ele pode ser impactado por uma experiência com Deus e isso mudar toda a rotina dele, a maneira como ele vai se envolver com os amigos, com os colegas e ser uma bênção por onde ele passar, né? É verdade, show de bola. Como é que era o Rodrigo Santana no colégio? Vamos saber como é que era o Rodrigo. Aquela perguntinha básica. Sentava do meio para frente ou do meio para trás? Ele quer pegar só as setas, né? Espiritualizando, ele quer só nas setas. Eu quero só as... Meu irmão, olha, eu no colégio, eu não era fácil. Eu não era um garoto muito estudioso. Era um garoto, assim, muito bagunceiro, né? Tive muito problema no colégio de advertência, expulsão. Eu era muito indisciplinado. Por isso que minha mãe me levava para a igreja mesmo. Eu precisava estar na igreja. Ser liberto. Tem história que minha mãe dizia que quando eu era criança, ela me levava para a igreja, o diácono tinha que me prender no banheiro para ela cultuar. Pra você ter ideia. Então, era uma criança que tinha necessidade de estar na igreja. Só que mesmo eu sendo uma criança elevada, uma criança para frente, uma criança, às vezes, um pouco indisciplinada, né? Não disciplinada a nível de desobediência, mas uma criança atenta, sadia, né? Sabe? Agitada, mesmo tendo todas essas características. Minha mãe me levava para a igreja e tudo isso gerou impulso em mim, vontade de querer buscar o Senhor, de querer viver experiências com Deus, né? Eu sempre fui muito intenso naquilo que eu fazia. Essa é uma característica minha. Então, quando eu era indisciplinado, eu era indisciplinado. Mas quando eu fui sério também com as coisas de Deus, eu fui 100% sério. Agora, o Rodrigo na escola era um Rodrigo muito nervoso, um Rodrigo que arrumava confusão com todo mundo. Falam que todo baixinho é invocado. Eu concordo, hein? Eu acho que isso tem sentido, porque primeiro porque quando o cara é alto,
a altura dele já intimida. O baixinho não, ele tem que fazer alguma coisa para mostrar. Então, na escola, eu sempre era o primeiro a arrumar a confusão, via que era o mais forte, já dava logo para ficar tranquilo. Mas eu não fazia para exercer a maldade, eu fazia isso para ficar tranquilo. Porque eu sabia que em escola a gente sabe que tem a zoeira, o negócio pega pesado, ginásio então, 6º ano, né? A gente sabe como é que é. Então eu sempre fui agitado para esse lado, eu sempre resolvia. E acabava que isso me dava muito problema também, né? Gerava muito problema. E para sua mãe também, né? Para minha mãe também. Não? Diversas vezes eu só entrava na escola quando minha mãe estava junto. Né? Minha mãe tinha que entrar junto. A diretora não deixava entrar sozinha. Meu Deus. Eu tenho muito histórico aí de escola. O nome da minha mãe é Edileia Rodrigues Medeiros de Santana. Beijão para ela aí, pastorzão. Mãezinha, mãe querida, beijo no seu coração. A senhora sabe que eu te amo, o quanto a senhora foi e é muito importante na minha vida, tá certo? Beijo, continue sendo essa mulher de Deus e a maior referência espiritual que eu tenho na Terra. Beijo. Parabéns pelo filho, tá, mãezinha? Show de bola. Já comeu uma pergunta minha que eu ia fazer. Ele me quebrou. Espiritual. Não, ele me quebrou em duas coisas já, então eu vou ficar... mas agora eu queria saber a sua opinião, pastorzão. Tivemos aí uns problemas sérios em colégio, né? Lidando com... Pra mim é criança, 13 anos, 14 anos, entrando com arma, revólver, machadinha. Pra agredir estudante, querer matar a professora, que nem mataram aquela professora. O que o senhor acha que está havendo com a cabeça desses jovens de hoje em dia? Porque na nossa época, o que o senhor acabou de falar, apelido, zoação era constante. Hoje é chamado de bullying. A criança se traumatiza, vai lá e faz um monte de besteira, né? O senhor acha que os pais, a igreja, tem um ponto importante nisso aí? O que o senhor acha disso aí? Fala para mim. Meu amigo, eu acho que isso vai muito fundo e muito além do que a gente vê. Não é superficial o que acontece no mundo, né? Eu acho que para centralizar o problema e a solução disso aí está dentro da família. O problema está na família. Por isso que você vê também a intensidade espiritual do mundo hoje para atacar a família, né? Para atacar o lar. Desconstruindo o lar, desconstrói a educação, desconstrói a consciência, a mentalidade, a maneira sadia de ser criado um ser humano, né? Então, eu percebo que o maior problema disso tudo está dentro da família. Se tivesse bons pais ali ensinando, pode existir probabilidade de participar para o mal, de ser levado para o mal? Pode existir probabilidade, né? Dependendo do ser humano que a pessoa é, ou se tem algum problema psicológico ou não. Mas a família, sem sombra de dúvida, ela influencia nas decisões boas ou ruins que qualquer pessoa pode tomar, sabe? Principalmente assim na figura do homem. Vai parecer até um pouco machista o que eu vou dizer, mas já é científico, né? Esses estudos assim da desconstrução da masculinidade, da desconstrução do homem dentro do lar. Então, o homem hoje que é desconstruído, faz com que a mulher assume o papel do homem e, ao mesmo tempo, assumindo o papel do homem, não tendo um homem que governe, que lidere, que gere proteção, que gere uma família saudável, faz com que a criança cresça e a gente não sabe aonde vai ser o psicológico dela e de que maneira ela vai agir, assim, sabe? Eu vejo que o homem ele tem esse papel de ordem de comando, o homem que fala não, o homem que limita, o homem que nega, o homem tem esse papel dentro da família, né? E quando a criança ela cresce sem uma boa figura paterna, uma boa, de maneira saudável, que ensina, que educa, que diz não na hora que tem que dizer, que sabe exortar o filho, corrigir o filho, disciplinar o filho, quando não existe um bom pai, né? Obviamente também uma boa mãe, mas eu falo assim, a ordem de comando que vem do pai, há uma probabilidade muito grande de isso gerar um problema na criança, e a criança desvincular isso para algo ruim, seja uma fatalidade, né? Ou, de repente, só um trauma na vida comum, mas cada ser humano funciona de uma forma, a gente não sabe como vai viver a cabeça dele. Então, eu acho que o problema ali está na família. O problema central ali está na família. A criança que cresce, igual esse doido que foi lá na escola, matou criança. Isso não é normal, não tem empatia, não tem nenhum tipo de se colocar no lugar do próximo, não tem desejo de ajudar alguém, de se colocar no lugar do outro.
Então isso percebe que está faltando alguma coisa ali. Está faltando alguma coisa. Está faltando a figura do pai, está faltando a figura da mãe, além do problema psicológico que ele teve, né? Mas está faltando uma ordem de comando para que ele cresça e tenha limite. Tenha limite, entenda as atrocidades que ele está cometendo, né? E na maioria das vezes você vai ver, quando você pega o caso de alguém, de algum psicopata, de alguém que está com esse histórico de mortes, ou esse histórico de fatalidade, de um doido que aparece na história, sempre tem um problema com o pai, um problema com a mãe, um problema com referência de alguém. É muito além do psicológico, né? É muito além do psicológico. Eu acho que, na maioria das vezes, o problema surge na família. O centro dele é na família. Existe probabilidade de ter uma família saudável, um pai saudável, uma mãe saudável, e um maluco chegar e fazer isso tudo na escola? Existe probabilidade. Mas eu acho que a maioria das vezes isso surge dentro da família com a ausência do pai ou com a ausência da mãe. Entendeu? Aí, pastorzão, queria ouvir tua opinião também, porque a maioria, acho que 99,9%, 100%, para não falar. Fala, Big Boy. Quer falar, Big Boy? Fala no microfone, irmão. Ah, perdão, Big Boy. Não precisa me agredir, Big Boy. Não, com carinho, com carinho. É o seio familiar, né? O pai, a mãe, geralmente, que desencadeia. Então, o pastor ele foi muito bem na colocação dele, cara. Porque a família, biblicamente falando, né, é a base de tudo, cara. A família é a base da sociedade, a família é a base da igreja, a família é a base de tudo. Quando se mexe na base, meu irmão, vira anarquia. Perde-se os limites. O que está acontecendo com essa geração agora, essa juventude, é isso, cara. Com a falta de paternidade, maternidade dentro de um lar. Nós passamos por um caso há pouco tempo, né? Acho que você acompanhou, que o pai, policial militar, a mãe diaconisa, e o garoto, a primeira vez, ele levou uma faca para dentro da escola. Nós acompanhamos todo esse caso aí, é muito próximo nosso. E tentou atingir um garoto por causa de bullying, porque ele é bem fortinho, né? Não pode nem falar que ele é gordinho, né? Mas já falei. E aí ele entrou na escola, aqui em Santa Cruz, tentou matar o amigo, foi pego, né? A segunda vez ele pegou a farda, cara. Olha só que coisa terrível. Ele pegou a farda do pai, botou na mochila, levou a arma do pai e tentou matar um outro amiguinho da escola. Aí o que aconteceu? Aí o Estado entrou. Ele ficou, acho que 6 meses detido lá naquele centro de recuperação lá em... Pra menor infrator? Menor infrator. Né? Saiu de lá, acho que ele está bem agora, né? Hoje eu até estou falando com o tio dele. Ele está bem agora, mas ele precisou passar pela mão do Estado, cara, para poder aprender valores, né, de respeito e empatia, né, cara? Não é mole não, mas só Deus mesmo, com essa juventude século XXI tá meio cara, é assim, né, pastor? E os estudos ajudam, né, cara? Assim, a mídia ajuda, é uma coisa muito louca, mano. As leis frouxas. As leis frouxas. Então, nós estamos vivendo no Brasil hoje, cara, uma distorção de valores, de princípios, né, de família, uma distorção de tudo, cara. Errado é certo, certo é errado. É. E Bangu é quente, hein? Bangu é muito quente. Eu joguei bola lá no Séries. Séries de Bangu. Joguei. Ali é muito calor. Bangu é um vale, né? Eu Então... posso fazer uma pergunta pro pastor? Não. Eu vou fazer assim mesmo. O pessoal zoa muito na época do verão, que eles colocam um bocado de ovo frito na... Bangu é quente assim mesmo, dá pra fritar um ovo no asfalto? É quente, pastor. É muito quente. É muito quente. É por causa do que eu falei, né? Bangu é um vale, então a condição de vento ali é muito, muito menor, né? Bangu é muito quente. Fala até que Bangu é o bairro mais quente do Rio de Janeiro, né? Que quando bate 39 aqui no Rio, Bangu tá batendo 42. A sensação térmica é muito maior pela ausência do vento, né? São a ausência do muito vento, altas. É terrível. Bangu é Jogou bola, pastor? Jogou bola? Joguei. Eu jogo ainda, só que hoje nem tanto por conta também de propósito, né? De tempo, por conta também de machucar, também já machuquei o pé jogando bola, fiquei com receio de no outro dia ter que viajar. Depois que você vai ficando velho, é uma benção, né? Você vai se preocupando, se eu me machucar, vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, e como você tem uma rotina, aí você se preocupa em fazer certas atividades, né? Mas eu gosto de futebol, joguei muito desde pequeno já. Brinquei bastante ali na rua. Era bom de bola? Era bom de bola,
Sou canhoto, jogo e chuto bem. Somos dois, pô. Né? Canhoto não tem meio termo, Não tem. irmão. Ou ele é muito ruim, ou ele é muito bom. Ele é muito bom. Jogava, às vezes. A humildade aqui, Joga. reparou, pessoal, que a humildade aqui hoje tá humilde, né? Ó. Ué, mas é cientificamente comprovado, não, velho? Canhoto é bom, canhoto é bom. Canhoto é bom, pô. Ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. Então é canhoto, né? É Cara, muito nunca ruim. fui muito bom de bola, não. Pela gostura das minhas pernas, você vê que eu nunca fui muito bom de bola, não, cara. Meu Deus, como é que era o pastor na juventude, no colégio? Frequentava a igreja direto? Chegou a desviar alguma vez na juventude? Não, graças a Deus, nunca desviei. Ficou firme? Fiquei na igreja, rateei, teve aqueles momentos de você, né, querer conhecer o mundo e tal, mas sempre firme com Deus, sempre... eu tive uma experiência com Deus muito novo. Com 12 anos de idade, eu tive uma experiência com Deus, né? 12, 13 anos. Então, a partir do momento das experiências que eu vivi, isso me agarrou muito mais ainda no reino de Deus, sabe? Porque aí já não era o que minha mãe queria, o que o pastor falava, era o que eu vivi. É isso aí. Então, o que você vive, ninguém tira de você, entendeu? Você conhece, além da religião, além da letra, você conhece o Deus que fala na Bíblia, né? Quando você vê que o Deus que fala na Bíblia está presente em você, se manifesta em você, por meio de você, nos lugares que você vai. Então, isso marca o teu coração, isso marca uma verdade dentro de você, a ponto que ninguém consegue tirar isso dentro de você. Uma vez que isso é real, ninguém tira mais. É o que eu penso, entendeu? Como é que foi essa experiência nos 12 anos? Rapaz, eu tenho muita experiência aí para contar para vocês. Pô, Então de conta aí, conta 12 anos para cá, mesmo? muita Sobrenatural, uma coisa bem... Muita experiência. Eu vivi experiências na escola, por exemplo. É o que eu falei para você no início, né? Que ao mesmo tempo que eu era intenso para ser bagunceiro, indisciplinado, né? Ao mesmo tempo também era intenso quando eu vivia experiências com Deus, com as coisas do Senhor. Então, eu lembro da época de escola que eu tirava um momento do recreio para pregar a palavra, reunia a galera, fazia culto. Inclusive, até hoje eu tenho ovelhas comigo na minha igreja, congregam comigo, que eram pessoas que estudaram na escola, que eu ganhei no recreio, que eu ganhei na escola. Pô, legal. E aceitaram Jesus e até hoje caminham comigo lá. Assim, Então, foram muitas experiências vividas baseadas nas verdades que eu tive quando eu era muito pequeno, né? Tirava o recreio, aí começava a falar, hoje a gente vai orar no recreio, vamos buscar o Senhor, começava a cantar, e ministrava batismo com o Espírito Santo, pegava a profecia para os outros, aí isso chegava em professor, chegava em colégio, chegava na diretora, e falava, o Rodrigo é doido, aquele garoto ali não bate muito bem, outra hora tá assim, outra hora... Mas eu estava ali, firme com Deus, buscando ao Senhor, sabe? Então, foram muitas experiências assim, em muitos lugares com Deus. Né? Dentro do quarto, tem uma que eu contei uma vez no meu canal no YouTube, que o pessoal guardou, assim, pedindo para eu comentar mais, uma experiência de arrebatamento que eu tive, isso com 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos. Eu estava deitado, vi o espírito sair do meu corpo, o espírito como se fosse próximo ao teto, né? Não acima do teto, mas o meu espírito no teto, olhando o meu corpo, vendo meu corpo deitado, eu ainda garoto, e aquela cena gerou um impacto em mim muito grande. Eu fiquei espantado. Nunca tinha vivido aquilo, nunca tinha visto aquele tipo de coisa, né? E essa experiência de arrebatamento me impactou de uma forma muito grande. E foi quando eu estava orando, buscando, Senhor, eu quero viver isso, o que Paulo viveu, porque a Bíblia fala que Paulo viu o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Eu quero viver também. E orando, buscando, Deus me fez viver essas experiências. Ver um pouco do céu, ver um pouco do inferno, experiência de revelações, de profecias sendo cumpridas, coisas que eu entreguei para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, né? Que antes de falecer eu falei para minha tia sobre o falecimento dele, tudo que aconteceu. Então, um monte de coisa que veio se cumprindo profeticamente, da forma como Deus veio falando comigo, coisas que eu via, que eu sentia, que foram me marcando e foram gerando essas experiências em mim desde novo, desde muito cedo, né? Com vontade de querer buscar mais ao Senhor, né? Raiz, né? Raiz. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala aí, Big Boys. Big Boy tá ali com a mãozinha Pastor, pro alto. Parece até o Pastor Naldo com aquela foto dele lá. Que é isso? Faz isso não que vai assustar o convidado, Vai irmão. assustar o No convidado. final a gente mostra a foto do Vai pastor. mostrar a foto dele lá A na gente Bahia. mostra. Pastor Rodrigo, o que ocorre? Hoje com a internet nós temos um alcance, mas não tem noção, né? Proporções mundiais. E eu tenho certeza que tem gente te vendo agora e falando assim, caramba, com 13 anos, para chegar assim a essa experiência,
É chamado, é busca, é apoio de mãe, é aquilo que o senhor falou, tua mãe não te dava escolha, era igreja ou igreja, irmão. O que fazer, assim? Eu tenho chamado, mas eu quero começar do zero. Tô te vendo agora, o que fazer? Cara, você se envolver com a sua igreja, se envolver com o seu pastor. Toda pessoa que fala assim, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ter um ministério. Primeiro você entender o que é chamada, né? Você já falou um pouco na pergunta, né? Por isso que o nome é chamada, ele te chama. Não é você que escolhe, é Deus que te escolhe. João 15,16 fala, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, os vossos frutos permaneçam. Então é o Senhor que me escolhe por um propósito, né? Está até escrito aqui. É o Senhor que me escolhe por um projeto, porque Ele tem um desejo e algo para me designar. Então é Ele que me escolhe. A partir do momento que eu entendo que Ele me escolheu por um propósito, eu tenho que me envolver com o reino de Deus até entender qual é a vocação dele para a minha vida. Porque hoje eu prego, hoje eu né, sou uma benção, pastorei e tal, mas para chegar a esse ponto, eu me envolvi com muita coisa no reino de Deus. Eu me envolvi com tudo. Eu já toquei na igreja, eu toco bateria, eu já trabalhei no som, eu já fiquei na porta da igreja, eu já fui para evangelismo, eu já fiz ação social, já saí distribuindo sopa, eu já liderei juventude. Eu me envolvi com tudo que a igreja poderia me proporcionar no que diz respeito ao reino, para que eu entendesse qual era o meu propósito, sabe? Então hoje você que deseja saber qual é seu chamado, se envolve com o reino de Deus, né? Procure o seu pastor, fique próximo do seu pastor. Não faça só aquilo que você quer fazer. Faça aquilo que Deus tem te dado a oportunidade para fazer. Às vezes é limpar um chão, às vezes é limpar uma caixa d'água. Eu fiz muito isso na igreja, sabe? Se envolva, mesmo que você não queira. Você fala, meu coração está fechado, eu tenho vontade de fazer outras coisas. Não faça aquilo que a obra precisa. Não faça só aquilo que você tem vontade de fazer, sabe? Tem muita coisa que a minha carne não tem vontade de fazer e eu acabo fazendo porque eu quero agradar o meu espírito, né? Eu não tenho que agradar a minha carne, eu tenho que agradar o meu espírito. Então, tem coisas que a tua carne não vai ter vontade de fazer. Tua carne não vai ter vontade de orar, tua carne não vai ter vontade de ler a Bíblia, tua carne não vai ter vontade de buscar, tua carne não vai ter vontade de ir para uma vigília, tua carne não vai ter vontade de obedecer, de renunciar, de acordar de madrugada, e você vai ter que tomar muitas atitudes na sua vida para que você viva essas experiências com o Senhor. Então se envolva na tua igreja, obedeça ao seu líder, esteja próximo dele, vê o que a sua igreja precisa, né? Esteja próximo às necessidades da sua igreja, né? Faça não somente aquilo que você tem vontade, mas faça tudo o que a obra de Deus precisar sobre a sua vida. Procure ter boas amizades, bons amigos, né? Gente que te coloque para perto da igreja, gente que te aproxime do altar, se afaste de tudo aquilo que não agrada a Deus, tenha boas referências, que também é um problema nessa geração. Verdade. É uma geração que procura referência só em jovens, que não tem essência, que não tem raiz, que não tem estrutura, que não tem bagagem, né? Aí você vê essa juventude seguindo um monte de cantor que não canta a Bíblia, que não prega a Bíblia, gente que não tem não tem um histórico com Deus, sabe? O problema dessa geração é isso também. Alguém que aparece agora, chegou agora, de repente já está cantando com um monte de musiquinha legal, mas qual é a raiz dele? Qual é a estrutura dele? De onde ele surgiu, sabe? Para dar base para a pessoa. Porque aí, se você não tiver base, você vai ser levado por qualquer tipo de vento. Isso aí. Né? Se você conhece a palavra e você tem experiências na palavra, você não vai ser enganado. Não é o Rodrigo Santana que vai te enganar ou qualquer cantor que vai te enganar. Por quê? Porque você está vendo, peraí, o que ele está falando está de acordo com a palavra? Então, eu vou ver se aquele cantor, se aquele pregador está de acordo com o que o manual diz. Né? Porque todos nós estamos submetidos aqui ao manual, à palavra. Então, fugiu disso aqui, meu amigo, já não serve para a sua vida. Então, o problema hoje da juventude está nesse aspecto. Às vezes quer viver tanta coisa, mas tem péssimas referências, sabe? Não se envolve com o seu pastor, com o seu líder. Aí você coloca como referência o cantor lá, que você nem conhece o cotidiano dele. E em vez de você colocar como referência o seu pastor, o seu líder, que vai na sua casa, que ajuda as suas necessidades, que faz visita às pessoas, que, sabe, te convida para a mesa. Então, é essa pessoa que tem que ser sua referência, que está mais próxima de você, entendeu? Se envolve com gente que te edifica. Isso vai fazer bem para a sua vocação e você entender qual é o propósito. Quem era o líder espiritual do Rodrigo Santana com 18 anos? 18, cara, 17 anos, na juventude. Minha mãe, mano.
Minha maneiro. mãe, minha mãe. Tem que comentar sobre isso. Que Eu maneiro. vou. Não Deixa tem eu como, falar. não tem como eu fugir assim de Legal. alguns aspectos assim da minha mãe, porque as marcas que foram deixadas em mim quando criança, e eu acredito que o que vai gerar maior identidade no ser humano é quando ele ainda é pequeno, né? A fase ali de 6, 7 anos, você fica igual uma esponja, você absorve tudo que você ouve, tudo que você fala. E minha mãe, ela sempre foi muito presente, assídua em relação à igreja, e isso gerou muito marcas em mim. Eu tive referências de pregadores. Tu perguntasse, teve referência do Feliciano, do Napoleão Falcão, e outros pregadores assim do meio pentecostal, teve vários, né? Mas o meu coração sempre era em relação à minha mãe. Eu via minha mãe no altar, via minha mãe, sabe, fazendo a obra de Deus, envolvida, sofrendo, passando as guerras dela, mas caramba, o que ela tem que fazer ela permanecer? O que ela tem que fazer ela continuar? Eu vou buscar o Senhor. Eu quero viver isso aí, sabe? Então, a minha maior referência, não só de 18, 19, e agora com 35 anos de idade, já revelei minha idade. Olha aí, ó. Eu ia 35 perguntar, anos. tá? Continua sendo minha mãe, Que bacana. entendeu? Continua sendo minha mãe. Minha mãe é minha principal referência espiritual na Terra, entendeu? Olha. Quando eu olho para ela, eu falo assim, cara, eu quero ser um homem de Deus igual ela é, entendeu? Eu nunca me impactei, o Marcos, eu nunca me impactei com a performance das pessoas, sabe? Nossa, fulano prega como ninguém, canta como ninguém, aquilo ali sabe fazer movimento. Aquele cara ali tem um estereótipo. Eu nunca me impactei com essas coisas. O meu impacto sempre foi bastidores. Então, por exemplo, às vezes eu ia pregar num culto. Vinha um pastor que não dava nem pegava no microfone. Era o pastor da igreja, mas ele nem pegava. E, de repente, nos bastidores, na hora do jantar, o pastor começava a trocar uma ideia comigo, falava coisas sobre o reino de Deus. Eu ficava muito mais impactado com a mesa, que é o que a gente está fazendo aqui, do que o que ele fazia no púlpito. Entendeu? Então, eu sempre olhei para essas coisas, para aquilo que a pessoa é quando não está de frente para a responsabilidade. Quando não tem ninguém olhando. Quando não tem ninguém olhando. E minha mãe era uma pessoa que, tanto fora quanto dentro, na igreja, dentro da igreja, era a mesma pessoa. Legal. Ela sempre foi essa principal referência. Então, acabou sendo também uma grande referência para mim de caráter, né? Gostando do caráter, né? Porque não carrega hipocrisia. Ela é o que é dentro, também é o que é fora, né? Ela é a mesma pessoa. Então, ela sempre foi a minha principal referência. Show de bola. Ei, pastorzão, fala aí, Não, eu tava pastorzão. falando que eu queria comentar, que ele, no início, quando ele começou a falar da mãe dele, ele falou da forma que a mãe dele levava ele para a igreja, né? Obrigava ele a ir para a igreja. Acho uma coisa muito interessante. Por quê? Porque você que está nos assistindo aí, você que vai tentar colocar isso em prática, antes de você tentar levar o seu filho para a igreja, obrigar o seu filho para a igreja, seja igreja dentro de casa. Ele está falando da mãe dele como referência em todas as áreas da vida dele, cara. Porque na maioria das vezes você quer obrigar seu filho a ser cristão, crente, quer ir para a igreja, mas você mesmo não é referência nenhuma para ele. Então você começa a ser referência para depois tentar levar ele para os caminhos do Senhor. Obrigado. E outra coisa que ele falou muito interessante aí sobre, né, a pergunta que o Frank fez, cara, muito show de bola a resposta dele, cara. Muito show de bola, muito maneiro mesmo. E é realmente isso também que eu acredito, cara. Hoje a gente tá seguindo, eu falo muito isso, eu tenho uma filha de 14 anos, pastor. Né? Já canta, já está ministrando já. Mas para minha filha, ela chegar hoje, se você chegar para perguntar, filha, quem é a sua referência como essa juventude aí? Cara, assim, é muito complicado, porque as referências dela hoje, ela está muito seguindo muito o Fernandinho. O Fernandinho, para mim, é um cara que, eu olho assim, eu vejo um cara como referência hoje dentro, pelas canções, pelas letras, né? Eu acho ele um cara meio... um cara bom. Sim, não conheço a vida dele particular, não sei como é que é, mas é um cara que eu não vejo envolvido em escândalo, um cara que eu não vejo muito na mídia assim, se mostrando, como ele está falando, que na maioria das vezes, cara, é o que está por trás, não é o que está na frente, não. Porque às vezes o cara está a gente está vendo muito jovem hoje ingressando no meio gospel, que eu não sei de onde é que tiraram isso aí, no meio gospel, que o cara canta 4 canções, faz sucesso e depois pula do barco. A gente está vendo muito isso aí. Né? Pulando do barco, pulando feio mesmo, cara. Tá pulando só saindo do barco, não. Tá pulando feio o barco mesmo. Tá afundando de vez, mano. Minha referência vai gerar polêmica. Minha referência no evangelho. Meu pai que nunca pisou na igreja. Aí. Caráter. Caráter, cara. Não tem igual. Não tem. Igual meu pai morreu em Cristo Jesus. Mas, rapaz, o caráter do cara
Fala aí, Big Boy. Big Boy tá ali jogando o bracinho pro alto. Não, o que tá ocorre? Igual aqui o nosso amigo. Mostra a foto aqui pro pastor. Ele vai gostar. Não, ele não vai conseguir nem terminar o podcast, mano. Foto bonitona daquela, cara. Ele é baiano. E tocava no Filho de Gandhi, cara. Filho de Gandhi. Eu ia falar, Filho de Gandhi? Não. Depois eu vou te mostrar a foto, pastorzão. Pastor, o senhor falou algo muito interessante e quando a gente está fora do púlpito, fora do altar, é algo que eu também passo a observar. E algo que me incomoda. Franklin Amaral Frix, me incomodo muito, é o cara quando sobe no altar, pega o microfone e muda a entonação de voz. Parece que recebe uma santidade. Então aquilo para mim soa como vazio, sabe? Porque eu acho que o Rodrigo Santana que está aqui sentado conversando conosco é o mesmo Rodrigo Santana que tem que estar lá no púlpito falando da palavra de Deus. É a opinião do Franklin, não sei a do senhor. Meu Deus. Eu acho, cara, assim, tudo vai também das referências, né? Essa garotada, ela tem muitas referências e acaba reproduzindo aquilo que vê, aquilo que ouve. Né? Às vezes não é nem porque ela é assim, mas ela aprendeu assim. Né? Constantemente as pessoas me param e falam assim, pastor, esses vídeos eu já preguei todas as suas mensagens. Eu tenho um tipo de vídeo que eu faço na internet, a galera que me acompanha sabe, no Instagram, no YouTube, chamado Bíblia, Papel e Caneta. Rapaz, eu já vi muito pregador meu pregando essas mensagens. Pregador conhecido. Sim, sim. Acabou agora o evento dos Gideões, eu não vou nem comentar nada, não vou nem falar nada. Mas pega as aplicações e coloca lá. E tira. E tipo assim, eu não sou contra. Eu não sou contra me copiar. Pelo contrário, eu já falei várias vezes em algum lugar, cara, se servir para você, é bom para compartilhar, nada é meu, tudo é de Deus. Então, isso aí vai alcançar vidas. Mas você precisa aprender a ter a sua identidade. Eu acho que isso aí, meu amigo, na verdade é mais porque a pessoa ainda não aprendeu a ter uma identidade. E ela tem a necessidade de copiar aquilo que o outro faz porque ela acha que deu certo para o outro e vai dar para você. E, na verdade, você tem que estar comprometido com a sua essência, com aquilo que Deus te deu. Né? O Rodrigo Santana nunca vai ser um Eliseu Rodrigues. O Eliseu Rodrigues nunca vai ser um Rodrigo Santana. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Sim. Porque Deus me chamou para ser o Rodrigo. Né? E se eu forçar, eu vou sair do propósito. Sempre que eu tento forçar, eu saio do propósito. Mas quando eu fico preso à identidade, as coisas fluem, as coisas dão certo. Então, hoje, é uma geração hoje que acaba querendo procurar aquilo que vê que dá certo. Poxa, dá certo entonar a voz, dá certo mudar o timbre. Então, se isso dá certo, eu vou imitar também. Eu acho que vai mais nesse aspecto do dar certo do que o aspecto de querer mostrar a santidade ou coisas nesse sentido, entendeu? Eu acredito que tem muita gente que prega, que às vezes até copia, e a maioria são homens de Deus, pessoas que têm vida no altar, que querem fazer a diferença, mas estão muito cru ainda no evangelho, estão pegando certas referências e estão reproduzindo aquilo que estão ouvindo. Agora, eu concordo com você, eu acho que quando você for pregar, você for assumir uma oportunidade, for cantar, tem que ser você. Sim. Né? Tem que ser você, sempre ser você. Deus vai usar você na sua essência, independente que você tenha virtudes ou defeitos. Você vê os 12 discípulos que Jesus escolheu, cada um tinha uma qualidade e um defeito. Verdade. E eu acho lindo na história dos discípulos, porque Jesus não anulou a personalidade deles para que eles fossem usados por um propósito. Né? Pedro, ele teve aquela personalidade sanguínea, cortou a orelha do soldado, né? Entre aspas, né? Fez o que fez, mas o próprio Jesus estabeleceu ele como um dos líderes, né? Ou dos principais líderes, né? Da igreja primitiva, assumindo essa função de responsabilidade, ou seja, um homem de uma personalidade sanguínea, impulsiva, mas que isso não anulou o poder de Deus sobre a vida dele, o fato de Deus ter usado ele para um propósito. Né? Então eu acho que você pode ter identidade sendo sanguíneo, sendo colérico, sendo fleumático, sendo melancólico, não importa como você é, Deus vai usar aquilo ali. Sabe? Pelo contrário, quando você se converte, Deus potencializa a sua personalidade. Ele pega aquele ponto seu e usa agora para a glória do nome dele. Então o cara era bandido, usava a violência, né, o impulso dele para fazer mal. Agora ele se converteu, ele vai virar ousado no evangelho. Ele vai subir um morro, vai pregar para bandido, vai pregar para o tráfico, não vai ter medo de tiro, não vai ter medo. Por quê? Porque Deus vai converter, vai filtrar aquela personalidade dele que era usada para o mal, agora vai usar para pregar o evangelho. Então a pessoa tem que ter a sua essência, tem que ter a sua identidade.
Eu acho que vai mais por aí, entendeu? Essa é uma característica do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele no extremismo, cara, ele não media esforço, não. Para perseguir cristão, ele ia pedir carta para poder perseguir. Tanto que no encontro com Jesus na cidade de Damasco, no encontro dele com Jesus, ele estava indo perseguir cristão mesmo. Ele caçava, cara. Você vê o caso de Estevão, que Estevão, né, morreu aos pés dele. Você vê o tanto que Paulo era extremista. E ele trouxe isso para o evangelho, cara. O cara morreu pela causa. O cara pregou para os grandões, né? A ponto, acho que foi até o rei Agripa, de quase ser levado pelo pensamento de Paulo. Quase se converte. Tu quase me ganha, cara. Olha só o cara. E é esse aspecto, né? Porque a ousadia que ele teve para perseguir, para matar, para pegar cartas, quando ele se encontrou com Jesus ali na estrada de Damasco, ele estava pegando autorização de cartas para perseguir mais judeus, né? Para matar. Então ele já era ousado para fazer o mal. E toda a ousadia que ele tinha para o mal, depois que se converteu, ele usou para o bem, ele usou para pregar o evangelho, ele usou para dar a vida, né, pelo evangelho. Então é isso, Deus ele não anula a nossa personalidade, né? Deus ele potencializa ela para o bem. Isso aí. Você, na mão de Deus, Deus pega aquilo que você usava para o mal e ele usa para que vidas sejam transformadas, curadas, libertas, né? Então você não vai deixar de ser sanguíneo. Você vai continuar sendo, mas vai pregar o evangelho, mas vai usar o sanguíneo para você falar de Jesus, para falar do ID, para não ter medo, né, das coisas que estão por vir. Isso aí, né? Verdade. Meu Deus, forte. Vamos entrar na internet. Quero falar um pouco de internet. O que você acha da internet, pastor? É bênção, não é bênção? É para ser usada? Não está sendo usada da forma que deveria? Fala para mim. Eu acho que a internet é uma grande ferramenta, é uma ótima ferramenta que assim agrega muita coisa boa se você souber usar. É um instrumento que te traz muita facilidade de comunicação, né? Você consegue estar aqui do Rio de Janeiro, falar pessoalmente com alguém em vídeo, né? Do outro lado do mundo. Pode estar no Japão e você vai ver aquela pessoa. Então é uma ferramenta extraordinária a internet. Só que ela é como um controle remoto. Você decide o que você vai acessar. Exatamente. Você decide o que você vai ver, né? Então você pode escolher tanto aquilo que edifica quanto aquilo que destrói. A internet não possui lado, né? Os pastores há 30, 40 anos atrás, eles não conseguiam discernir muito bem isso. Quem é da geração mais antiga, né, vai lembrar que antigamente os pastores pregavam dizendo que a televisão era do diabo. Não, porque todo meio de mídia é do diabo. Você não pode ver a televisão. Eu lembro um pouco na infância como isso era batido, né? Hoje ainda existem algumas igrejas, não são todas, mas algumas igrejas tradicionais. Você vai para aquela região que tem pouco acesso à internet, lugares que eu já fui pregar, e você vê que pastores não gostam, não liberam isso para a igreja, né? Só que, na verdade, eu acho que isso acaba sendo ignorância, porque ela não possui lado. É como um controle. Ela pode ser usado para o bom, como também pode ser usado para o mal. Depende da intenção do seu coração. O que seu coração quer consumir? Você quer consumir aquilo que constrói ou aquilo que destrói? Sabe? Você pode ficar a vida inteira na internet só gastando teu tempo sem fazer coisa que vem te agregar. Como você pode usar o seu tempo para você fazer um curso, para você estudar inglês de graça, para você aprender a falar outro idioma, para você aprender sobre uma profissão. Tudo na internet. Então a internet é uma ferramenta extraordinária. Depende da intenção do teu coração. Que eu acho que esse é o grande problema. O problema da internet, o problema está no teu coração. E as igrejas estão usando a internet da forma que deveria? Você acha que tinha que entrar mais? Eu acho que a igreja deu um boom. A igreja melhorou. Eu acho que a igreja melhorou. A igreja, com a pandemia, eu acho que a pandemia deu uma chacoalhada na igreja nesse aspecto, principalmente igrejas que não usavam nada de mídia social. Aí as igrejas perceberam a importância de usar a internet para pregar para aqueles que não estavam podendo estar presencialmente na igreja. Aí, na pandemia, ela deu esse boom, né? Fez a igreja correr atrás de filmagem, a igreja correr atrás de internet, como é que faz um culto ao vivo, como é que faz para transmitir, investir na igreja, começou a investir em equipamento para isso, né? Então, a igreja brasileira, ela está despertando para esse lado ainda. Você sabe que o Brasil ele é atrasado no aspecto tecnológico e muita coisa. Se você comparar a igreja americana com a igreja brasileira, meu Deus do céu.
A igreja americana está 1000 anos na frente a nível de cabeça, de tecnologia, de avanço. Está tudo na frente. Então, o Brasil, aqueles que copiam as coisas de fora, conseguem até avançar. Mas muita gente que está aqui ainda está caminhando com passo devagar, tal, né? Ainda tem muita religiosidade no nosso meio, que acha que não pode falar na internet, pregar na internet, falar de Jesus na internet. Tem gente que acha que se fizer isso vai estar forçando, né? Eu já ouvi gente dizendo, não, eu sou pregador, mas eu não coloco lá na internet, que eu não preciso disso. É Deus que vai abrir a porta. Ok, é Deus que vai abrir a porta, mas você precisa entender que Cristo está onde as pessoas estão. E eu não tenho dúvida que se Cristo estivesse nessa geração, ele ia estar na internet pregando a palavra. Por quê? Porque Cristo está onde estão as pessoas. E se tem um maior número de pessoas hoje na internet, Jesus ia estar ali pregando a palavra. Com certeza. Jesus ia estar ali falando a palavra. Ele não ia perder a oportunidade de lançar a semente. Então a internet é um instrumento fenomenal para que vidas sejam transformadas, entendeu? Hoje eu prego para mais gente na internet do que dentro da igreja. Eu já tive a oportunidade de pregar em eventos aí para mais de 10 mil pessoas. Que para mim, presencialmente, é muita gente. 10 mil pessoas é muita gente, mano. Pô, na internet eu já falei para mais de 5 milhões. Tem vídeo meu aí batendo mais de 6 milhões na internet. Olha quanta gente parou para ouvir. Entendeu? Como é que você vai botar 6 milhões dentro do ginásio? Você pensa... Então, a internet é uma ferramenta que, se você souber usar, você vai alcançar muita gente. E é gente que não está só no nosso nicho. É gente que não é só da igreja. Você vai alcançar gente de outra religião, você vai alcançar gente que está no presídio, você vai alcançar gente que está na rua, gente que está... Sabe? Você alcança gente de tudo quanto é lugar. De outro país, de outro estado, de outra cidade. Gente que às vezes não está em outro país que não fala nem a língua brasileira, mas tem um brasileiro lá que vai ouvir você falar essa mensagem, vai escutar. Né? O YouTube é uma ferramenta, né, que alcança gente do mundo todo. Isso aí. E a gente teve uma experiência surreal aqui, Eu né? ia falar No último debate aqui nosso ao vivo, olha o tema do debate. Me lembra aí. Homossexualismo, drogas Masturbação. e masturbação. Esse era o tema do debate. Teve salvação de alma. Eu creio. Qual o nome dela? Tu lembra? Elisa. Elisa. Uma senhora entrou aqui e aceitou Jesus no final do podcast. Ela dizia que por ser viciada em cigarro, ela tinha vontade de ir à igreja. E ela ouvia o Espírito Santo falando assim, vai do jeito que você tá, que lá você... Eu falei, não, vai agora, aceita Jesus agora. Você aceita Jesus? Irmão, foi um chororô aqui dentro, porque o céu tava baixinho. Os brabos aqui choraram, não conseguiram acabar com o podcast. Foi tremendo. Bênção, né? Ferramenta, quer dizer, a gente falando uma coisa que... Né, e a pessoa entrou, não, eu sou viciado em cigarro, então não consigo. Esse cara fez o apelo, ela aceitou. E os comentários, né, cara, que você vai vendo assim, depois né? Ligaram pra gente. É interessante você ver a reflexão que a pessoa tem, né? Ela pensa assim, eu só vou à igreja depois que eu largar isso, eu só vou à igreja depois que eu abandonar isso. Você vê que isso é uma intenção maléfica de tentar desconstruir a consciência dela para Deus, porque a pessoa que procura se libertar sozinha, ela nunca vai conseguir. É verdade. Você não vai ter força. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o quê? Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem. Então, se a pessoa pecou, caiu, errou, falhou, tá bebendo, tá fumando, se aproxima de Deus, cara. Somente próximo de Deus que você vai ter força para passar por uma libertação. Distante de Deus, você não vai ter força. Com certeza. Entendeu? Só que a maioria das pessoas pensam assim, eu não vou para a igreja porque eu estou pecando ainda, não vou para a igreja porque eu caí, não vou para a igreja porque eu errei. E na verdade deveria ser o contrário. Eu preciso à igreja porque eu pequei. Eu preciso à igreja porque eu caí. Porque só ele tem o que eu preciso para ser transformado. Só ele tem o que eu preciso para ser liberto. Se não for com Cristo, eu não vou ter força para vencer o pecado. Tem até um texto da Bíblia que eu acho interessante, que é em Gênesis, né, quando Adão peca, e Deus questiona Adão. Adão, onde tu estás? Né? Deus não perguntou para Adão, dizendo, Adão, o que tu fez? Deus perguntou para Adão, Adão, onde tu estás? Né? A pergunta de Deus para Adão mostra muito mais o sentido de distância que ele tomou do que sentido de culpa. Né? Deus não quis acusar Adão. Adão, o que tu fez? Deus não perguntou o que tu fez, qual foi o teu pecado. Deus já sabia que ele tinha pecado, Deus tinha consciência de tudo. Deus é onisciente, onipresente. Mas por que Deus pergunta onde tu estás?
para que Adão enxergasse o que o pecado fez na vida dele. O pecado distanciou ele de Deus. Então Deus estava mais preocupado com a distância que Adão tomou do que com o próprio fato dele ter pecado. Deus estava mais preocupado com a distância. Porque se você se aproxima de Deus, aí você tem força para vencer o pecado. Se você se aproxima de Deus, aí você tem força para você vencer as suas limitações, entendeu? Então pecou, errou, caiu, se aproxima de Deus. Às vezes vem uma pessoa me procurar na igreja, final do culto, pastor, eu quero ir para o culto, mas ainda estou bebendo, ainda estou fazendo isso, estou na prostituição, eu não tenho força. Aí eu falo para ele, cara, você não precisa nem de vontade, você só precisa de consciência. O que é consciência? Eu preciso estar. Não é vontade, é determinação. Eu preciso estar. É consciência. Eu tenho que estar aqui por quê? Porque só ele tem o que eu preciso. Ele tem as palavras de vida eterna. Tem muita coisa que eu faço que eu não faço porque eu quero, eu faço porque eu sei que eu preciso fazer. Né? Por exemplo, a gente precisa fazer uma atividade física. Se você não fizer uma atividade física, vai chegar um tempo, teu corpo vai ficar doente, você vai ter um monte de problema, doenças psicossomáticas que vai atingir sua mente, seu corpo, seu físico, e você precisa cuidar, porque você não é só alma e espírito, você é corpo. Tem dia que você vai querer ir para academia? Não. Tem dia que você vai querer fazer dieta? Não. Você vai querer melhorar a sua alimentação? Não. O nosso desejo do corpo é só comer besteira. Mas por que você começa a se conscientizar? Porque você sabe da importância. Você não faz pela vontade, você faz pela consciência. Então a mesma coisa é Cristo. A pessoa tem que entender a verdade, conhecer a verdade, e em cima da consciência ela mudar a atitude dela, ela mudar o comportamento dela. Então, às vezes, ela não vai ter vontade de ir para a igreja, às vezes ela vai continuar bebendo, ela vai continuar cheirando, vai continuar vivendo o mundo, mas ela vai ter a consciência que Cristo é salvação. Se tiver essa consciência, você vai continuar buscando, você vai continuar indo à igreja, e uma hora a palavra que é pregada ali dentro vai libertar, vai curar, vai transformar, vai mudar a pessoa. Entendeu? Mas o senhor não acha... Peraí, Big Boy. Big Boy tá jogando a mãozinha pro alto de novo. É só um agradecimento, agradecer ao pastor Flávio Pereira. No dia de ontem, os meninos levaram um rapaz lá para casa de recuperação, o vencedor. Ah, o melhor. A gente está começando, nós temos 4 meses, mas a obra está sendo feita para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Então, muito obrigado, pastor Flávio Pereira. Obrigado, Deus continue te abençoando. Abraço, a gente tem que ser grato, irmão. A gente tem que ser grato. Foi top, foi Gratidão. top. Esse podcast está unindo o propósito. E é fazendo o ID mesmo. Então, um amigo pediu socorro e ontem, para a glória de Deus, está lá internado e vai sair liberto. Em nome de Jesus. Vai sair de lá liberto. Isso aí. Mas estou pegando esse gancho aí, o senhor não acha que, não tirando a culpa da pessoa, claro, ela tem que ter determinação. É um pouquinho de religiosidade no meio da igreja? Tá fumando, aí a pessoa chega fumando na igreja e sai de perto porque tá com cheiro de cigarro, tá bebendo. O outro sai de perto porque tá com o cheiro da bebida. O senhor não acha que não tem um pouco de religiosidade na nossa igreja? Eu acho que tem muita religiosidade da igreja. Eu acho que a religiosidade ela atrapalha muita coisa dentro da igreja e tem muita gente que se afasta da igreja por causa da religião dentro da igreja, né? Você vai ver que tem... Eu praticamente desconheço alguém que fala assim, eu odeio Jesus, não gosto de Jesus. Eu não conheço alguém que fala assim, eu não suporto Jesus. Toda pessoa que eu conheço fala, não, Jesus é legal. Pô, Jesus é maneiro. O que não é legal são os seguidores dele. O que não é legal é a religião. O que não é legal é aquele ciclo viciante que tem ali. Entendeu? Jesus nunca impôs, gerou esse tipo de fardo para as pessoas. Né? Jesus não... É só você ler o evangelho que você vai ver a forma como Jesus descreve. Mas a religião, ela impõe algumas coisas que Cristo não colocou. Né? É igual eu falo para o jovem, por exemplo... Existem muitas coisas que, para o jovem vencer e ter força para vencer o mundo, para largar o pecado, ele precisa viver uma experiência com Deus. Mas não é uma imposição da igreja. Você tem que usar calça, se usar bermuda é do diabo. Você não pode usar esmalte. Todo tipo de imposição faz com que o jovem se desvie. Por quê? Porque essa imposição não está na palavra. Se não está na palavra, não tem transformação, não tem verdade. Né? Então, o ideal... o jovem viver uma experiência com Deus e a partir da experiência com Deus ele vai mudar a vida, ele vai mudar a sua rotina, ele vai mudar seu comportamento. O próprio Espírito Santo vai transformar a pessoa, entendeu? Agora, existe sim essa religiosidade dentro da igreja que impede as pessoas de se aproximarem, porque a própria pessoa pensa, eu não vou para a igreja porque alguém vai me condenar, alguém vai me criticar, alguém vai me questionar. Eu não tenho condições de estar na igreja. O mundo pensa assim, eu não vou para a igreja porque eu ainda não sou perfeito para estar na igreja. Só que a igreja não é lugar de gente perfeita. Em que momento ele aprendeu
que tem que ser perfeito para ir para a igreja. Isso é com a religião que você está falando. Né? A religião ensinou isso. Você tem que ser perfeito. Você tem que ter uma condição santa para ir para a igreja. Né? Primeiro que as pessoas interpretam errado a condição de santidade. Santidade não é quem deixa de pecar. Santidade é quem sempre se limpa. Aquele que confessa e abandona a sua transgressão, ele alcança misericórdia. Por quê, pastor? Porque a gente nunca vai deixar de pecar. Com certeza. Por mais que você não queira, você vai pecar, pô. Você é descendente da geração adâmica. Você veio de Adão. A partir de Adão, todo ser humano carnalmente está declinado à queda. A gente é corruptível, a gente é destrutível. A nossa carne nos leva ao pecado, nos leva à destruição. Entendeu? Então, por mais que você não queira, você vai continuar errando. Eu acho interessante a palavra pecado, que se você estudar o original dela, pecado significa errar o alvo. Errar o alvo, exatamente. Ou seja, eu tenho um alvo que é Cristo Jesus, mas eu acabo errando, eu acabo falhando, eu acabo pecando. Mas eu tenho um alvo. Qual é meu alvo? Cristo. Iniquidade é o contrário de pecado. A iniquidade ela é a evolução do pecado. Ela é a prática do pecado sem arrependimento. É o camarada que peca e não se arrepende. Ele cai e não se levanta. Ele cauteriza a mente a ponto de usar a Bíblia para defender o que é errado. Isso vai condenar um homem para o inferno. Entendeu? Então, a iniquidade ela é pior do que o pecado em si. Porque errar, todos nós vamos errar. Então, esse conceito que a religião coloca dizendo eu só vou para a igreja, para ir na igreja tem que ser perfeito. Isso nunca vai existir. Você nunca vai conseguir ser perfeito. Entendeu? Você sempre vai errar em alguma coisa, você sempre vai pecar em alguma coisa. Você vai errar todo dia, conscientemente, inconscientemente. Você vai pensar, você vai desejar, você vai cobiçar. Alguns momentos vão vir sentimentos que vão te levar ao pecado. E a época da graça é pior do que a lei, na minha concepção, porque condena teu pensamento. Não condena a sua atitude, condena pensamento. Pensou, desejou, pecou. Então olha como é que é a situação. Se não for o sangue de Cristo para me purificar de todo pecado, se não for a morte de Jesus no Calvário ser suficiente para me dar força para permanecer de pé todos os dias, eu por mim mesmo não vou ter condições de estar na igreja. Meu Deus, é forte, hein? É forte, hein, Baiano? Fala um pouquinho, Baiano. Cara, assim, muito tremendo, porque também é meu pensamento, cara. Quem me conhece sabe do que eu penso sobre o pecado. E Hebreus, ele diz que a luta contra o pecado, cara, tem que gerar sangue, né? Contra o pecado, vocês não lutaram até o sangue, tem que lutar contra o pecado. Só que, cara, como ele mesmo falou, como nós somos da descendência, né? Nós viemos da geração adâmica, dificilmente, cara, a gente vai passar por essa terra sem pecar. Né? João, ele disse que todo aquele que diz que não tem pecado já é pecador, porque, cara, todos pecaram, todos, né? E o interessante nisso tudo, uma coisa que eu não acredito muito na santidade que repele, não, cara. Jesus era santo e atraía. Nós estamos passando uma fase muito difícil na nossa igreja, que de tanta gente pedir para Deus mandar pessoas difíceis, Deus está mandando pessoas difíceis. Nós encontramos um jovem de vestido, usando calcinha, cabelo longo, pregamos o evangelho para ele, e o que foi falado para ele foi o seguinte: esses caras não amam você, porque você é assim. E nós estamos provando para ele que é o contrário, nós amamos ele da forma que ele está. E ele vai mudar, segundo quando o Espírito Santo vai trabalhar. Ele começou, tirou o cabelo, já está usando roupa de homem. Já foi pro radical? Já foi pro radical. Por isso o senhor tá rouco, avisa aí no vídeo. Então. É um processo lá do radical. E a palavra lançada sobre ele: cara, tu vai ser um grande missionário dessa casa. Você vai ser um grande evangelista dessa casa. E já é, né, pastor? E já é. No último culto ele levou 8. Entendeu? Então, a gente tem que atrair essas pessoas com o amor de Cristo, cara. Tem que amar o homossexual, tem que amar... A gente não pode amar o pecado, cara. Mas amar as pessoas. A gente tem que começar... A igreja tem que começar a dividir o pecado do pecador. A gente abomina o pecado, mas o pecador não vem. É você que eu quero. Forte. Não estou dizendo que a gente só quer só as pessoas que têm condição, né, pastores? As pessoas que não vão dar problema são as que mais dão problema, são as que, né, você acha que não vai dar problema, são as que mais dão problema. Soberba, altivez, tudo de ruim vem nesse povo. Experimenta trabalhar com pessoas simples, pessoas que realmente precisam de Jesus. Porque nem todos que estão lá por causa de Jesus, cara. E a religião, pastor, ela tem um conceito errado sobre santidade. Por isso que a igreja vai reproduzindo esse eco de santidade. Porque a religião, ela impõe que para você andar com Jesus, você tem que santificar a tua aparência, você tem que santificar a tua roupa, você tem que santificar por fora.
De fato, quem muda por dentro vai mudar por fora. Com certeza. De fato, é uma transformação de dentro para fora. Só que a religião, ela pauta a ideia que você precisa passar por uma mudança de fora para dentro. Ou seja, eu tenho que mostrar primeiro para o outro que eu estou transformado, que eu vou tirar cabelo, que eu vou tirar roupa. E isso não é real. O que é real é dentro. Esse é o problema das pessoas. É que as igrejas ficam tentando colocar uma imposição de aparência. Ó, muda por fora, segura por fora. Sabe, o negócio é você ter que se preocupar por fora, com a aparência. Cristo nunca falou sobre aparência, Cristo falava sobre essência. Se o evangelho não estiver dentro, ele não muda por fora. O evangelho tem que estar dentro. Se o evangelho mudar dentro, você vai mudar por fora, você vai mudar a maneira como age, a maneira como você fala. Mas o evangelho tem que estar dentro, sabe? Fora é só o estereótipo. Quem quer por fora é o diabo, porque o diabo trabalha com o farisaísmo, o diabo trabalha com aparência, sabe? O diabo que trabalha dessa forma, se apresentando de uma maneira que não é. Ele trabalha com aparência. Então tem muita gente que vai para a igreja e acha que para andar com Cristo, para viver experiência com Deus, tem que mostrar para o outro que é santo. Só que a santidade não é aparência, a santidade é essência. É o teu dia a dia, é o teu cotidiano, é a maneira como você vai viver, são as experiências que você vai ter no seu dia a dia, no seu cotidiano, que vai refletir no seu comportamento. As coisas com Deus são muito mais naturais do que essas imposições religiosas na igreja, sabe? A religiosidade, ela tirou muita gente da igreja, ela desviou muita gente da igreja. Por isso que hoje tem esse movimento na internet crescendo, chamado desigrejados, por causa dessa onda também de religiosidade, de imposições, de coisas que não eram o evangelho. De fato, o evangelho de Jesus é cruz, eu concordo com o senhor. De fato, o evangelho de Jesus é renúncia. De fato, o evangelho de Jesus é transformação de vida, é tudo isso. Só que é o evangelho dentro não é o evangelho fora. E a religião é o contrário, é o evangelho fora. Eu quero mostrar para o outro aquilo que eu sou. Isso não é santidade. A santidade, ela é de dentro para fora. Porque nem todo mundo que muda por fora muda por dentro. Tem gente que muda por fora, mas não muda por dentro. Mas todo mundo que muda dentro, ele muda também por fora. Entendeu? Você vai ver gente que está com a saia no pé, mas tem a língua no joelho. Meu Deus. Mudou fora, mas não mudou dentro. Mas tem gente que transformou por dentro, aí vai passando por uma mudança gradativa por fora. Essa é a essência. É sempre por dentro, não é por fora. A religião visa por fora, só que o evangelho visa por dentro. Entendeu? O pastor falou uma coisa muito interessante, porque sabe o que é que eu me apaixonei por esse garoto, cara? É porque ninguém obrigou ele a fazer nada. Ele foi no primeiro culto, no segundo culto. Não falta culto, não falta escola bíblica. 14 anos. O pai é espírita, a família toda destruída, e ele está lá. Quando ele chegou lá sem cabelo, que a gente olhou assim de roupa, cara, que a gente falou, cara, vai do jeito que você tá. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele olhou assim. Aí eu fiz, cara, ele... Não, eu não me senti bem com o cabelo. Com aquele cabelo que eu tava. E a gente tá vendo a transformação dele. Isso aí. Uma coisa muito dentro para fora. Porque lá a gente, pastor, eu consigo sentar com um homossexual, mas eu não consigo sentar com um cara religioso. Eu não sei se o senhor é assim. Entendo. Não consigo, cara. E eu sou taxado de maluco, porque, assim... Jesus, ele diz o seguinte, João, ele diz, cara, que nós conheceremos, né, pelo amor. Amem uns aos outros, que saberão que são meus discípulos. Ele não fala, seja santo, para saber que são meus discípulos. Quando fala, buscai a paz Meu Deus. E a santificação, não, primeiro eu vou buscar a santificação, porque a santificação, ela mostra mais. Cara, primeiramente, uma comunidade sadia tem muito mais santificação do que muita comunidade cheia de dogmas e dons aí, cara. Forte. Vamos falar um pouco aqui agora de postagem na internet. Meu Deus, isso aí já é o que a gente está falando aqui já um pouquinho. Eu sigo o senhor há um bom tempo já. É um privilégio estar à mesa com o senhor aqui. Verdade. Quero confessar isso. Isso aqui é minha referência. O senhor também é uma referência muito grande para a minha vida. Amém. Muito grande mesmo. Hoje, na CNN, jornalista diz que trechos da Bíblia podem caracterizar racismo e homofobia. O senhor já teve problema com suas postagens na internet? Já tive problema com algumas postagens na internet. Algumas postagens na internet. Já fui perseguido, já tentaram tirar a página minha do ar, já tentaram bloquear meu canal, né? Justamente por causa dessa colocação aí que você viu, dessa notícia,
né? Eu fiz um trecho meu de pregação falando sobre o exercício da homossexualidade, né? E eu falei sobre a teologia inclusiva, que estava tentando mudar a palavra feminado para a palavra depravado, e que no grego o significado ali original ele está mais nesse aspecto de afeminados, de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 em diante, se não me falha a memória, acho que esse é o texto, e fala sobre isso. Então, a teologia inclusiva veio tentando mudar, fazer essa alteração, para que isso fosse normal no meio dos evangélicos, né? Eu me posicionei de uma forma assim, apologética, colocando o posicionamento bíblico diante disso, e algumas pessoas não gostaram. O YouTube desmonetizou o vídeo, recebi e-mail, mensagem, falando sobre ação, queria entrar, tal. Então, constantemente, quando você se posiciona desses assuntos que representam uma pauta política de esquerda, você vai passar por retaliações, né? Porque a mídia social hoje ela tem uma pauta política, né? O YouTube, Instagram, internet, a imprensa, tudo é de esquerda. Então, qualquer manifestação sua de direita, que representa um pensamento mais conservador, um pensamento religioso, que é contrário a essa onda de esquerda, que são esses tipos de movimentos que você citou, isso vai gerar problema para você na internet, isso vai gerar problema para você no seu posicionamento. Inclusive, nessa época de eleição, muita página foi perseguida. Essa época agora de eleição a presidente, a gente correu o risco até de perder a voz, né, como povo de Deus. Você vê alguns cristãos perdendo Instagram, perdendo influência na internet por causa de posicionamento político, né? Então eu já passei muito problema em relação à postagem na internet. Só que eu penso, pastor, presbítero, eu penso de uma forma, né? Porque tem alguns amigos meus que pensam de outra, mas eu penso o seguinte: tem algumas pessoas que se posicionam na internet e se posicionam dando nome ao boi, né? Eu não acho que tem que ser essa forma que você vai se posicionar na internet. Primeiro, porque isso vai dar um problema dobrado. Segundo, porque você vai ferir, você vai machucar. E em vez de você conseguir influenciar, que essa deveria ser a principal intenção, influenciar para o bem, você vai gerar polêmica e somente confusão. Caos, né? Então, qual é a minha intenção? A minha intenção é combater uma ideia. Então eu vou pregar a verdade do evangelho. Eu não preciso dizer que a cantora fulana de tal que se desviou da igreja, citar o nome dela e falar: olha, jovem, ela fez isso, 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 não presta, ela vai para o inferno. Eu não posso condenar a pessoa, eu tenho que condenar o exercício dela. Eu tenho que mostrar: olha, esse caminho aqui, quem segue, quem vive, quem faz, tá indo contra a palavra de Deus, sabe? Então eu acho que você pode se posicionar na internet, com publicações, em qualquer meio na internet, você se posicionar contra o pecado. Se você se posicionar contra o pecado no que a verdade do evangelho fala, você vai ter menos problema. Ainda que você se comprometa um pouco com a política de esquerda, que não vai aceitar algumas ideias que você vai colocar. Porém, você vai ter menos problema. Acho que o maior problema são postagens que são manifestadas falando: ó, fulano não presta, Beltrano não presta. Olha, fulano, começa a colocar as pessoas no lixo, sabe? Cantores no lixo, pregador no lixo, pega outro artista e coloca no lixo. Por quê? Porque ele faz isso, isso, isso. Eu acho que a igreja deve saber separar isso. A igreja precisa distanciar isso. A gente tem que pregar contra o pecado, a gente tem que pregar contra a iniquidade, contra a apostasia. Eu não preciso falar contra você, sabe? Eu preciso pregar a ideia, eu tenho que ser contra a ideia, eu tenho que me manifestar contra a ideia. E a partir do momento que você fica dando nome, se manifestando contra o nome, contra a pessoa, eu acho que isso gera muito mais confusão, muito mais polêmica do que influência para o bem. Entendeu? Isso não é evangelho, né? Não é evangelho. Verdade. Mas muita gente acha que é, né? Ainda defende até de uma forma apologética. Meu Deus, é forte o Brasil. Precisamos estar à frente deles, né? Pensar, infelizmente, dar 2 passos à frente. Mas é o que ele falou, não tem necessidade de falar nome. A gente não está aqui, né, lutando contra a pessoa. A gente está lutando contra o pecado, né, velho? O pecado é a pessoa, é diferente. Cara, assim, ele fala uma coisa interessante, que na época da eleição, eu vi muito crente xingando o nosso atual presidente, porque ele é o nosso presidente, tá? Não pelo meu voto, mas ele é o nosso presidente.
E eu vi muita gente xingando, chamando de ladrão. Disse, cara, olha só, eu postei muita coisa, mas eu botei defendendo as minhas ideias. Se você vai procurar nas minhas postagens, você nunca vai ver eu postando, chamando o presidente ou algum político de ladrão. Por mais Porque que isso, seja. Né? isso aí não é um problema meu. Ele pode ser, mas é problema dele. Não é problema meu. O que eu tenho que combater, o pastor colocou muito bem, é a prática. Cristão não vai para a rede social para ficar acusando ninguém, lançando... Meu irmão, chega lá e coloca uma palavra assim. Recebe quem quiser, cara. Eu acho interessante aqui no pastor, é que ele coloca as frases dele lá, e aquela frase ela pega muito de gente, não pega só um, não. Ou seja, quando a gente lança alguma coisa na rede social, também de exortação, de repreensão, cara, pega muita gente. Só que tem alguns que, né, por ser realmente a verdade do que foi falado, do que foi pregado, meu irmão, se sente ofendido e aí vai ao extremo. Mas tem gente que sabe que está fazendo aquilo e retrocede, cara, para de fazer. Forte. O senhor está há quantos anos de pastor? 35. De pastoreado. Ah, pastoreado deve ter aí uns seus... Rapaz, deve ter uns 14 anos, 13 anos. Pastoreando. Nesse tempo todo, pergunta polêmica, hein? Roem os tambores aí. Brincadeira. O senhor já teve vontade de desistir do pastoreio? Ministério Pastoral? Isso. Já passou pela sua cabeça? Cara, assim, vamos só desvincular uma ideia aqui. Desistir do Ministério Pastoral é diferente de desistir da igreja de Jesus, né? Sim, de Jesus, isso, nunca. Isso. Não é desviar. É desistir do então, Ministério Pastoral. O Ministério Pastoral, ele é bom para quem tem uma vocação com essência para isso, né? Eu sinto que eu tenho um chamado pastoral, mas eu sinto muito mais o meu coração gritando pelo ministério itinerante. Então, já teve, obviamente, tempos de eu querer deixar de ser pastor para me levar somente integralmente à itinerância. Já teve tempo de eu querer me dedicar somente à itinerância e me dedicar menos para o ministério pastoral, né? Mas não é a minha vontade, né? Não é o meu desejo. Eu tenho que viver pela vontade de Deus, né? Então, muitas das vezes, a vontade de Deus vai confrontar a minha. Na verdade, tudo que eu fiz, os cargos que eu assumi na igreja, eu não queria ter. Eu não queria ser pastor, eu fui missionário, não queria ser missionário, né? Deus foi me colocando, foi me empurrando. Eu queria, sim, estar envolvido com o reino de Deus, mas sem ter cargo. Você começa a ter título, né? Parece coisas que... Gente que se perde. Né? Mas eu sempre amei pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus sempre foi maravilhoso. Então, meu coração sempre queimou mais pela itinerância do que pelo ministério pastoral, né? Só que eu entendo que quando Deus me chamou para o ministério pastoral, ele me chamou para que eu tivesse mais raiz, né? A cabeça mais centrada. Você pega um itinerante que somente viaja e prega, e pega um pastor que prega na igreja, mas também viaja, você vai ver a diferença da cabeça dele. Há uma diferença do pastor que pastoreia e viaja pregando, é itinerante, do pastor que é somente itinerante. Sabe? Quando você pastoreia, você cuida de gente. Quando você cuida de gente, você sabe o peso de uma palavra, você sabe a responsabilidade que você tem em cima do altar. Quem é somente itinerante não sabe disso, né? Agora, é muito mais fácil eu dizer para você, eu quero somente a itinerância, porque a itinerância ela é menos espinho que o ministério pastoral. Ela é dolorosa também, tem seus sacrifícios. Às vezes, teve período aí, principalmente ano passado, esse ano ainda não fiz uma viagem doida igual ano passado, mas ano passado teve de eu ficar 1 mês e 10 dias fora do Rio de Janeiro, sem pisar em casa. Pô, mais de 1 mês fora de casa é muita coisa. Só pregando, viajando, tal. Então a itinerância tem seus sacrifícios, é doloroso. Quando você faz uma viagem só, uma vez ou outra, é maravilhoso, mas viaja todo dia para você ver como é que é. Começa a cansar, fadigar, você sente falta do cheiro da tua cama, da tua família, de estar perto dos seus. Então, é uma renúncia também, é um sacrifício. Só que o ministério pastoral, ele é muito mais doloroso. O ministério pastoral é sacrifício, é soco em ponta de faca. É você amar pessoas que no final serão ingratas com você. Você vai abraçar o cara, vai dar beijo nele, vai ajudar ele, vai pagar a conta de luz dele, vai pagar a conta de água dele, vai colocar comida na mesa dele. No final ele sai da igreja falando mal de você. Sai da igreja falando que você não presta. Sai da igreja falando que você nunca fez nada por ele e você durante muito tempo ajudou o cara nos bastidores, colocando pão na mesa do cara.
entendeu? E ele sai de uma forma ingrata. E eu até costumo dizer isso, que todo líder precisa aprender a lidar com a ingratidão. Se você não aprender a lidar com a ingratidão, tu vai morrer no ministério, cara. E vai morrer rápido, entendeu? Por quê? Porque as pessoas são ingratas. Você não tem que fazer para as pessoas, você não tem que fazer por alguém esperando alguma coisa em troca. Se você fizer com expectativa, tu vai se frustrar. Vai se ferir muito rápido, entendeu? Você tem que fazer de uma forma incondicional, da mesma forma que Jesus fez por você, com amor incondicional. Independente do que a pessoa faça, independente do que a pessoa possa fazer por você, você vai continuar fazendo, você vai continuar amando. Você não vai esperar nada em troca. Porque se você colocar expectativa, você vai se frustrar. Ser pastor é isso, você vai abraçar a gente a vida inteira, você vai dar do pão e do melhor, você vai levantar às 3 da manhã para ajudar alguém, vai fazer funeral, no mesmo dia você vai fazer um casamento. Tua vida vai ficar o tempo todo sendo se doando para alguém. Você vai estar se doando para pessoas que muitas delas serão ingratas. Muitas vão ser gratas, muitas vão te amar, mas o teu coração não pode estar nisso, né? Então o ministério pastoral, ele é muito mais sofrido, mano. Entendeu? A itinerância é muito mais fácil. O ministério pastoral é sofrido, é doloroso. Se alguém chegar para mim e falar assim, não, mas é bom sim. Quando você tem amor naquilo que você faz, Paulo diz que quem deseja episcopado, boa coisa deseja. Então é maravilhoso exercer o ministério. Eu já conversei com pastores em gabinete falando, cara, isso aqui é a minha vida. Eu amo fazer isso. Eu quero dar minha vida fazendo isso. Entendeu? Ele traz a família dele para dentro da igreja e vive 24 horas dentro da igreja. Ele ama aquilo ali. Você percebe que o coração dele está naquilo ali. Mas se teu coração não queimar, você não vai aguentar o tranco. Não é dinheiro que vai te segurar, não é salário. E se pensar em dinheiro, então, meu amigo, você vai se frustrar. Você vai ver que não é o que as pessoas falam em relação ao ministério pastoral. É muito mais espinhos, é muito mais responsabilidade. Principalmente quando você conhece a palavra e você sabe que Deus cobra mais da gente do que deles. Deus cobra muito mais do pastor, né? Você vê lá, vê a carta ao anjo da igreja em Apocalipse. A carta não é para a igreja, a carta é para o anjo da igreja. Então, tem alguém que se responsabiliza aí. Tem alguém que se responsabiliza. E quanto mais se é dado, mais será cobrado. Então é muito mais prazeroso a itinerância, você viajar, pregar, vamos dizer assim, tem menos responsabilidade do que o ministério pastoral, que você vai ficar o tempo todo sofrendo, às vezes com ingratidão, com palavras, você vai ter que aprender a lidar com certas pessoas, né? Deus já me tratou muito no ministério pastoral, muito. Isso é uma área que eu já fui muito tratado. Já teve um momento de eu querer sair no tapa com gente na igreja, falar, eu vou pegar esse cara, Senhor me perdoa, mas eu vou sair da graça. Espírito Santo. Eu quero, me perdoa aí, mas eu vou dar uns tapas nesse cara, porque eu não aguento mais pregar para ele, porque eu prego para ele e ele não é tratado. Sabe aquele crente problemático na igreja? Você tá pregando, tá falando a mesma coisa pro cara, tá falando de Jesus pro cara, e o cara não é tratado, ele não muda de vida. Ele continua indo pra igreja da mesma forma, do mesmo jeito, olha para você, reclama de tudo, reclama daquilo. As mesmas práticas. Aí eu fui falar com Deus, eu falei, Deus, por que esse cara não muda de vida? Por que não é transformado? Eu não quero mais pregar para ele. Ele não está sendo tratado. Aí Deus falou para mim, e quem disse que eu estou tratando dele? Quem disse que eu estou tratando dele? Quem disse que eu estou transformando ele? Eu estou mudando você, cara. Entendeu? Então, na minha vida, essa palavra me dói aqui na alma, que se perguntou sobre pastoral itinerância, porque o pastoral, para mim, é muito mais tratamento. Eu vejo Deus muito mais tratando de mim. Eu não sei como os senhores enxergam isso, mas eu vejo que o ministério pastoral, Deus trata muito mais da gente do que do povo. A gente apanha o tempo todo. Deus trata da gente o tempo todo. Porque para você lidar com gente, Deus vai te quebrar, Deus vai te amassar, Deus vai te moer, sabe? Tem dia que eu tô pregando para ir 3.000, 5.000 pessoas. Tem dia que eu vou pregar para 3, vou pregar para uma pessoa no gabinete e o cara não vai nem querer me ouvir. Ainda vai sair de cara amarrada porque eu falei verdade na cara dele. E não gostou das minhas verdades. Então você vai perceber Deus tratando você. Uma vez eu falei com Deus, eu falei, Deus, não aguento mais pregar com esse cara não quer ser tratado. E Deus falou, quem disse que eu estou tratando dele? Estou tratando de você. Estou mudando você, estou transformando você. Você aprender a ser crente, você aprender a amar, aprender a perdoar. Você não vai amar só quem te faz bem. Você não vai te tratar bem só quem te liga na hora do teu aniversário e te dá presente, bolo. Não, você vai amar o povo, você vai aprender a amar o povo. Você vai aprender a perdoar. Que entender que aquilo que Deus mais ama é o homem. Que Deus mais ama na terra é o homem. Por isso que a teologia chama o homem como coroa da criação de Deus.
Entendeu? O mais importante é o homem, não é o objeto da igreja, não é a parede da igreja, não é a igreja se a tinta é preta, é a luz. Não, é quem está dentro da igreja, é o ser humano. Quando a pessoa entender isso, ela vai entender o evangelho. Ela vai focar o evangelho para transformar as pessoas que estão ali. Então, para que você passe isso para alguém, Deus primeiro vai fazer isso em você. Isso também envolve muita mensagem, a pregação, né? Eu sou um pregador, então tem muita coisa que Deus vai tratar da gente para depois falar com a gente primeiro. Meu Assim, Deus. muito forte aqui Fala ele aí, falou aí. pastor presidente. Fala com isso, cara. Ele falou uma coisa muito forte, cara, que assim, tem pessoas que eu me identifico muito, tá? Porque realmente o que ele falou é muito mais fácil você pregar na igreja que é pastoreada, né? Que eu não tenho igreja como objeto de homens, a igreja de Cristo. E para você ministrar numa igreja que você não pastoreia é muito mais fácil. Que você não conhece as mazelas daquele povo, você não conhece. Chega lá, você vai pregar. E para você pregar, cara, até dentro da igreja que você pastoreia, você tem que ter algum controle no que você vai falar. Porque como você conhece o problema de todo mundo, você vai acabar machucando pessoas. Tá levando, eu já vi muito isso, tá levando o que eu falei para ele no gabinete para cima do altar. E às vezes não é. Então é muito mais complicado você pastorear. Ele fala uma coisa interessante. A gente é tratado na comunhão. Quando o pastor entender isso, que ele é tratado no meio da comunhão, no meio do rebanho ali, cara, ele vai sair um pastor mais forte, mais sábio, né, falando do ministério. Então, quem prepara o pastor são as ovelhas, cara. Você lida com pessoas de todo tipo. E uma coisa que é muito interessante que a minha esposa ela fala assim, cara, não sei como você aguenta. Fulano não presta. Fulano é falso. Fulano... Mas, cara, o que ele é não pode mudar quem eu sou. Isso aí, mas forte. Não é a falsidade dele que vai mudar quem eu sou. A gente ouve muito isso lá. Até eles, às vezes, falam, cara, você tem essa paciência. Eu disse, cara, se eu não tiver essa paciência, eu tenho que ter essa paciência. Então, pastoreio é muito mais do que você pregar, é muito mais, cara, pastoreio é você cuidar. Lembra-se dessa palavra de Jesus para Pedro? Pedro, tu me amas, Pedro. Jesus não pediu para Pedro cuidar do templo, do altar, ou então o cuidado da obra da igreja. Cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus... É uma coisa que ele falou. O que Jesus mais ama são pessoas, cara. Não é templo, não é parede, não é um bom som, são pessoas. Se você não aprendeu a cuidar de pessoas, cara, desculpa, mas você está na função errada. Eu lembrei de um testemunho aqui, que o senhor contou o seu testemunho, né? Eu lembrei, quando eu preguei na Batista da Lagoinha, lá de BH, a sede, eu sentado assim com o pastor Emerson Caetano, que é, não sei se ainda é o pastor da Batista da Lagoinha de Nova Lima. E ele estava me contando uma experiência do pastor Márcio Valadão, que é o pastor... Era, né, o pastor presidente. Acho que agora teve a transição, né? Não, ele deixou o púlpito num culto. A coisa mais linda do mundo. É. Ele pegou a esposa, desceu, foi embora. Bonito teve uma demais. transição para um outro pastor. E ele me contou as experiências lá, o pastor Márcio Valadão, experiências fora de série lá. Né? E falou algo parecido com o que o senhor falou. E eu guardo até hoje o que eu ouvi, né, o testemunho dele, porque ele falou que estava reunido com um monte de pastores numa reunião, era como se fossem uns 20 pastores, e a reunião era com o pastor Márcio Valadão, e todos os pastores estavam pedindo a cabeça de um cara que estava liderando um projeto na igreja, e esse camarada tinha voltado para a igreja da Lagoinha, e ele tinha deixado um furo com o pastor Márcio Valadão, acho que tinha roubado a igreja, feito alguma coisa assim bem ruim, e o pastor Márcio aceitou ele novamente na mesma função, aceitou o cara novamente para fazer a mesma coisa. Aí os pastores se reuniram indignados. Não, isso não pode. Como é que o pastor Márcio Valadão vai aceitar fulano? Fulano é mau caráter, fulano não presta, não serve para isso, tal, não está apto para essa função. Aí chegaram na reunião quente com o pastor Márcio Valadão, tranquilo, de forma mansa, colocou o braço, aí pediu, meu filho, belisca aqui, por favor. Belisca, meu filho. Aí o pastor foi lá e beliscou ele. Aí ele, você percebeu que eu não senti dor? Ele falou, não, belisca mais forte. O cara foi lá e beliscou de novo. Ele falou, não dói. Sabe por que não dói? Porque morto não sente dor. Isso aí. Vocês precisam morrer. Isso aí. Enquanto vocês não morrer, vai ser a carne de vocês que vai gritar nessa reunião. Meu Deus. Então o que ele quis dizer é o seguinte, que os sentimentos de revolta que eles estavam em relação à pessoa
É porque a carne deles estavam dominando aquela situação. Eles precisavam enxergar a pessoa da mesma condição que o evangelho enxerga. E isso me faz lembrar Jesus, cara. Me faz lembrar Jesus. Eu tenho uma teoria sobre Judas. Eu acho que eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas eu acho fenomenal. Por que Jesus escolheu Judas? Sabendo, né? Porque Jesus sabia que Judas era Jesus sabia que Judas tinha um problema com dinheiro. Sim ou não? Sim. Quando Judas roubou dinheiro da sacola, Jesus já sabia. Sim. Jesus já sabia. Quando Jesus escolheu Judas, Jesus já sabia que Judas tinha um problema moral em relação a dinheiro. Então, por que Jesus pega um camarada que tem problema com dinheiro e coloca para ser o tesoureiro do grupo? Por que Jesus faz isso? Não faz muito sentido Jesus pegar alguém que tem uma deficiência nessa área e colocar para cuidar dessa área. E até o final você vê Judas cuidando do dinheiro e por causa do dinheiro ele vai vender Jesus. Então, eu entendo o seguinte, que Jesus sabia a deficiência de Judas e deu a ele, até o final da história da vida dele, a oportunidade de mudança. Para que ele mudasse o comportamento dele. Entendeu? Mas Judas, no final, continuou errando nos seus mesmos erros. Porque é assim que Deus faz com a gente. Se Deus sabe que nós temos uma certa área que a gente precisa mudar, Ele vai permitir a gente passar pelo mesmo processo até mudar de comportamento. Ou a gente aprende ou morre sem aprender. Entendeu? Então, se Deus sabe que você tem uma fraqueza naquela área, Deus vai permitir que você passe processos naquela área para você agir de forma diferente. É igual quando você ora a Deus, Senhor, me muda, me transforma, muda a minha vida. Eu quero mudar, eu não consigo mudar, tira isso de mim. Como é que isso vai acontecer? No outro dia, Deus vai permitir você passar aquele processo que venha atingir aquela área que você precisa, aquela mesma área. Para quê? Para você agir diferente, para você mudar teu comportamento, para você mudar a tua mentalidade. Quando você pede a Deus mudança, Deus envia situações para você mudar. Quando você pede a Deus paciência, Deus envia situações que tiram a tua paciência. Quando você pede a Deus, Senhor, me ajuda a saber lidar com dinheiro, Deus vai colocar dinheiro na tua mão. Então, na minha concepção, Judas teve a oportunidade de transformação até o último momento. Por isso que Jesus colocou ele para ser o tesoureiro. Porque Jesus sabia da deficiência dele. Então, eu vou colocar isso na mão dele para ele ser transformado até o final. Entendeu? Porque no final a decisão é nossa. A gente escolhe entre o céu ou o inferno. Né? Para que vieste, amigo? Essa foi a última frase. Fala aí, Big Boy. Big Boy está com o bracinho pro alto ali. Pastor Rodrigo, nesse final de semana eu presenciei algo, o Marcos também, no qual um jovem tinha uma grande dificuldade de liberar perdão. Foi tremendo o que eu vi. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. O senhor que tem uma experiência e roda bastante, o senhor acha que a falta do perdão ainda é uma grande mazela dentro das igrejas? A dificuldade de perdoar? Sim. Não só dentro da igreja, mas na vida, né? As pessoas hoje carregam muito esse tipo de problema para dentro da sua alma. Você vê hoje que a maioria das doenças psicossomáticas está ligada à falta de perdão. Verdade. Doenças da alma, né? Primeiro surge na alma para depois se materializar no corpo, vem pela falta de perdão. Falta de perdão de pai, falta de perdão da mãe, falta de perdão. São pessoas que vão guardando tanta coisa na sua vida e não conseguem liberar. É engraçado que a Bíblia, para o aspecto de cura interior, ela fala sobre a fala. Davi disse assim, quando eu me calei, os meus ossos envelheceram. Então, toda vez que você se cala, você traz doença para o seu corpo. Por isso que a Bíblia incentiva você a confessar. Fala, coloca para fora, diz, solta. Porque quando você coloca para fora, isso de alguma forma traz cura para o seu corpo, traz cura para a sua alma. Por isso que aquele que confessa e abandona a sua transgressão alcança misericórdia. É o ato de falar, é o ato de dizer. Quando você solta, você é curado. Você vai ver alguns textos na Bíblia, Jesus exigindo isso. A pessoa falar, diga, quer edificação? Não. Jesus ele vai mexer com algumas pessoas que vão passar no caminho dele para que a pessoa fale. Porque no processo da fala você é curado. Né? No processo da fala você é tratado. Você é curado quando você diz, quando você fala. Né? Então, quando você não perdoa, você se torna escravo de um sentimento. Você se torna escravo daquela situação. Sabe? É pior para a pessoa que carrega aquele sentimento de não querer perdoar. Só vai fazer mal para ela. Entendeu? Ela não tem necessidade de conviver, mas ela tem necessidade de perdoar.
Ela precisa perdoar. Porque se ela não perdoar, ela vai ser escrava daquele sentimento. E a vida dela vai ficar paralisada naquela estação do trauma que ela viveu. Ela não vai conseguir andar, ela não vai conseguir romper. Aí você vai ver gente que não consegue casar, não consegue namorar, não consegue ser feliz, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue ter uma nova vida por causa de situações lá atrás que as emoções delas se tornaram escravas, né? Então isso tem que ser um assunto pregado na igreja. A igreja deve falar sobre o perdão. A igreja precisa ensinar principalmente a realidade do perdão, porque o povo não sabe o que é o perdão verdadeiro. Entendeu? As pessoas falam do perdão com sentimento. A gente estava tocando aqui sobre o assunto pastoral, né? E o perdão tem tudo a ver com isso. Eu já convivi com pessoas falando assim, pastor, eu não vou perdoar fulano. No assunto de gabinete, 2 pessoas que eu reuni estavam com confusão, com problema entre elas, não queriam se falar, estavam quase se batendo as duas, e a outra falou para o pastor, eu não quero perdoar ela, meu coração não está disposto a perdoar. Se eu perdoar ela, eu vou ser hipócrita. Olha a palavra forte que ela usou para mim. Eu não vou perdoá-la, porque senão eu vou ser hipócrita e o meu perdão vai ser mentiroso. Só que eu ensinei para ela mediante a palavra. Peraí, vamos para a palavra. O que Jesus fala sobre perdão? Primeiro você precisa entender 2 coisas, perdão e amor. O amor que Jesus quer que eu te ame é com o amor que Cristo me amou. Então o amor que Cristo me amou, meu amigo, o negócio é sério. Porque o amor que Cristo me amou não é qualquer amor. Primeiro que no grego tem mais de 10 significados para amor. Mais de 10 significados. Né? E o amor que Deus me amou é o amor ágape. É o amor incondicional. Esse amor que Deus tem por mim, Ele quer também que eu tenha pelo próximo. Que amor é esse? É um amor que você faz sem esperar alguma coisa em troca. Sem condições. Porque o próprio Jesus disse para mim que se eu não perdoar e não amar, eu não recebo o perdão de Deus. Acho que é Mateus capítulo 5 em diante. Eu não lembro qual é o versículo que fala que antes de você deixar sua oferta no altar, perdoe primeiro o seu irmão. Porque se você não perdoar, o Pai também não recebe o teu culto, não recebe a tua oferta, não recebe o teu louvor, não recebe nada seu. Não adianta você ir para a igreja, plantar bananeira, marchar, rodar a igreja. Deus não recebe nada disso se você não tiver comunhão com os homens. Por isso, seguir a paz com todos. Entendeu? A paz é com todos. Você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que ter comunhão. Entendeu? E é o que o Senhor já falou. Né? O perdão tem que partir de uma decisão. Aí elas não queriam perdoar umas às outras. Por quê? Porque elas falaram que isso ia ser um perdão mentiroso, um perdão hipócrita. Só que a Bíblia não manda eu ter vontade de perdoar. A Bíblia manda eu perdoar. Por quê? Porque eu preciso do perdão de Deus. Você quer o perdão de Deus? Então perdoa ela. Se você não perdoar ela, Deus não recebe a sua oração, Deus não recebe o seu culto, Deus não recebe o seu louvor, Deus não recebe a sua oferta. Entendeu? Então você só tem comunhão com o céu se você tiver comunhão com a terra. Você não tem que perdoar ela porque você quer perdoar. Você tem que perdoar ela porque você precisa do céu, cara. Você não precisa da eternidade? Você não quer morar com Cristo? Então, se você quer a eternidade, você tem que perdoar o teu próximo. Eu perdoo o próximo porque eu sou inteligente. Eu não quero ser escravo do sentimento e eu também não quero ir para o inferno. Então, eu perdoo o próximo porque eu preciso do perdão de Deus. Porque eu quero o perdão de Deus. Né? Isso é graça. O que é graça? A favor imerecido. Né? Assim como Deus me perdoa e eu não mereço o perdão de Deus, eu tenho que perdoar quem não merece meu perdão. Assim como Deus me ama e eu não mereço o amor de Deus, eu tenho que amar quem não merece o meu amor. Assim como Deus entregou a vida do seu único filho para morrer por mim, eu tenho que também me entregar abençoando, salvando, sabe, ajudando, fazendo pelo outro da mesma forma que Cristo fez por mim. É você entender isso, você entender o evangelho, o significado do perdão. Enquanto a pessoa colocar o perdão a um sentimento, ela não vai perdoar. Eu vou perdoar quando o meu coração estiver disposto. Eu vou perdoar quando eu quiser perdoar. Sabe quando que a pessoa vai querer perdoar? Nunca. Porque você nunca vai estar disposto a perdoar. Teu coração sempre vai estar fechado para aquilo. Você não vai ter vontade de perdoar. Você precisa entender isso, que o perdão é decisão. Eu decido perdoar. Às vezes eu não quero perdoar. Eu não tenho vontade de perdoar. Mas eu vou perdoar. Por que eu vou perdoar? Porque Cristo me perdoou. Porque Cristo me amou. E assim como Cristo fez por mim, eu vou fazer também pelo próximo. É uma questão de consciência, é uma questão de inteligência, é uma questão de você saber que você não quer ficar escravo daquele sentimento.
Porque quando você não perdoa, o escravo é você. Isso aí. Forte. E aí, Big Boy, estava lá no Radical? Aí? Tá ligado, né, irmão? Coisa linda, né? Coisa linda. Eu falo muito, pastor, sobre os pilares do Evangelho, né? Os pilares do Evangelho é amor, perdão e empatia. Sem isso, não tem Evangelho. E a gente vai entender que amar, perdoar e ter empatia são decisões, cara. Não tem nada a ver com sentimentos. Um dia que eu aprendi isso, ficou muito mais fácil a gente perdoar. Porque, cara, independente se a pessoa vai aceitar o meu perdão ou não, é o que o senhor falou, se eu não perdoar, o escravo fico eu, ele fica livre e eu fico preso daquela falta de decisão. É porque a gente romantizou muito, né, o amor, romantizou muito, né, o perdão, romantizou muito a empatia. Cara, mas tudo isso é decisão, cara. É igual o Evangelho. Jesus é tão maravilhoso, cara, que a liberdade de Jesus nos liberta dele mesmo. A gente só segue ele se ele quiser, se a gente quiser. Vocês não vão, não? Vamos embora, pô. A quem iremos, Senhor? A quem iremos nós? Vamos ficar aqui, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, Jesus, ele dá a liberdade, porque as pessoas acham que ser cristão é ser preso. Não. Ser cristão é ser livre. Porque o próprio Deus, ele nos liberta da obrigação de servi-lo, cara. A gente tem que servir Jesus por amor. A gente tem que acompanhar ele por amor, tem que seguir os passos dele por amor. Se não for por amor, cara, tu tá andando à toa, tá perdendo tempo. Olha não. Pastor, qual foi o maior erro que o senhor cometeu no seu ministério? Rapaz, aí é uma pergunta muito profunda. O povo quer problema, né, pastor? Profunda, chegou assim. Não. Dá pra pular essa, não? Não, essa aí, cara. Vamos botar no plural, então. Qual foi os maiores erros que o senhor já cometeu? Mas o ministério que Seja da pregação, pastoral, pregando. itinerante. Já cometeu algum erro? O senhor lembra de algum? Rapaz, ministério pastoral, eu já errei muito, eu já falhei tomando decisões erradas, decisões às vezes por impulso, mas depois se arrependendo. Senhor, me ajuda. Esse exemplo que eu contei, que eu queria bater, eu falei, não, eu vou matar não. Já errei assim, em decisões por impulsos assim, no ministério pastoral, algumas decisões que não era para ter tomado, era para ter pensado mais, era para ter orado um pouco mais, né? No ministério da pregação, no ministério da pregação, talvez lá no início, quando tenho ficado muito ansioso, decisões também impulsivas, né? Não ter ouvido um pouco mais os anciãos, que é importante, muito importante, né? Mas assim, muita coisa também por causa do meu jeito que me ajudou a me lançar mais, ser muito ousado, sabe? Muito ousado. Eu vou fazer mesmo, vou ver o que vai dar. Aí, o que vai dar, eu seguro o pepino. Você vai tomar pancada. Aí você vai tirar água também de algumas coisas. É o que eu falei, Deus não anula a personalidade, né? Deus ele vai potencializar isso na mão dele. Então eu acho que foi mais nesses aspectos assim humanos. Não teve nenhum erro assim moral que eu lembro. Nossa, errei moralmente. São mais humanos. Às vezes humanos, mais atitudes assim erradas que eu deveria ter pensado mais. Às vezes por uma situação ou outra tenha sido injusto com alguém, entendeu? Mas que eu lembro assim, qual foi o teu maior erro aí? Então vamos falar de alegria, então. Alegria? Qual foi a maior alegria que o senhor teve no ministério nesses anos todos de pastor? Maior alegria. Que lembra? Cara, a maior alegria para o ministério pastoral é o resultado de uma vida. Você pegar alguém, tira a cara das drogas, o cara sai das drogas, você batiza ele, batiza o filho, batiza a mãe, batiza o pai, o cara vira evangelista, começa a pregar. Aí isso aí tem preço. Não tem preço. Isso é o que te motiva. Te motiva a continuar a ser pastor. Pastor só tem esse galardão. Aí... pastor? Não, tô brincando. Pastor? Não, é que tem uns aí que Jesus... Não, tô zoando, tô brincando. Pastor tem um lugar lá no céu. Mano. Mas, tipo assim, aí tem os resultados, né, que trazem alegria pro coração quando você vê a transformação na vida das pessoas. Show. E o ministério da itinerância, do ministério da pregação, viajando, você vê as promessas se cumprindo, né? As promessas. Eu lembro das promessas que Deus fez quando tinha 3 anos, 8 anos.
Com 11 anos, Deus já falava, você vai para os 4 cantos da terra. Eu nunca imaginei entrar num avião, entendeu? Então, toda vez que eu entre num avião, no aeroporto, eu lembro das promessas. Eu lembro, caramba, Deus falou isso quando eu era adolescente. Deus falou e hoje está se cumprindo, né? Ano passado eu tive a oportunidade de pregar em quase todos os estados do Brasil. Já rodei o Brasil todo, praticamente. Que legal. Mas ano passado eu rodei tanto que eu falei, Senhor, vou dar uma segurada aqui. Pô, mano, cansa. Você fica muito cansado de viajar. É bom. Se você não tiver paixão no que você faz, você não aguenta, não. Porque é muito... É sacrificante também o ministério, entendeu? O senhor viaja só? Eu viajo só a maioria das vezes, mas nem sempre. Às vezes eu levo. Eu levo um discípulo, às vezes eu levo alguém para estar comigo lá para fazer intercessão. Depende do lugar, entendeu? Depende do... Antigamente, no início, eu viajava mais acompanhado, porque no início você ainda vai aprendendo a fazer agenda, né? Ainda vai ensinando a forma como... Depois que o teu ministério cresce, você já consegue se planejar melhor. Né? Eu já tomei muita bomba. No início você vai de tudo, você vai de bike, vai de carro, vai de avião, vai de navio, vai de barco, vai de lancha. Você quer chegar, meu amigo. Aí depois você começa a tomar 20 anos de pancada nisso, de ingratidão. Aí você começa, não, peraí, eu tenho que melhorar porque não tem só eu tenho uma família. Então, uma coisa é você sofrer, outra coisa são as pessoas que estão perto de você. Então aí você começa a se policiar, não, peraí, eu tenho que fazer por aqui, senão vai dar problema, tal. Show de bola. Pastor, eu queria te agradecer. Chegamos ao final de mais um podcast. Cara. Coisa linda. Até meia-noite, cara. Até 3 da manhã, meia-noite é pouco. Eu queria te agradecer. Já vou pedir Obrigado, para eu falar um pouquinho aqui, mas eu pedi para o pastor Baiano se despedir aí. Pede pro pessoal, nem pedimos pessoal, hein? Dá um like aí, compartilhar. Pessoal da Bahia tomaram o celular deles, irmão. Esquece. Tomaram o celular de Bahia? lá, 7º lugar para lá, irmão. Esquece. Bahia. Só da Turquia tá melhor. Portugal. Vixe, nem fala. Tá melhor que Bahia. Bahia, vocês estão vendo, Bahia, que tá acontecendo comigo aqui no Rio de Janeiro? Tomaram o celular de manhã. Vocês estão sendo esculachados aqui no Rio de Janeiro. Por causa de vocês, cara. Vamos lá, Bahia. Desperta aí. Custa nada, cara, se inscrever no canal, não custa nada compartilhar, dar um like lá. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado, um momento muito precioso. Tempo proveitoso que passamos aqui com o nosso amigo. Aprendemos muita coisa. E o despertamento foi um despertamento muito bom. A realidade que nós estamos vivendo, né? Em todas as áreas, também na área espiritual, na área eclesiástica, né? Nós precisamos mudar. E palavras como essa, né? Conversas como essa são edificantes para que a gente cresça realmente como ministros, como pastores, como líderes, como filhos, como esposo, como marido. Meu irmão, o ser humano, a caminhada dele é sempre, né, crescente. O ser humano ele não pode viver numa vida que ele está sempre baixando de um lugar em que ele está. Ele tem que estar sempre crescendo. Eu não estou falando isso financeiramente, não, tá? Estou falando isso como ser humano. O ser humano ele tem que crescer. Então, você que assistiu, cara, você compartilha aí, meu amigo. Dá um like lá, se inscreve no canal. Nos ajuda, nos impulsiona. Chegamos à Turquia. Logo, logo estaremos no Afeganistão, na Síria, invadindo o Oriente Médio. Estaremos na China. Então, meu amigo, depende de mim, depende de você também, tá bom? Deus abençoe. Pastor, sem palavras, obrigado aí, tá? Por ter aceitado o nosso convite. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, acampe seus anjos ao redor da sua casa, da sua vida, do seu ministério. O senhor ganhou amigos aqui. Com certeza. Tá? Essa casa está aberta para o senhor. O dia que o senhor quiser voltar aí, fique à vontade. Essa câmera é sua. Quiser dar um recado final aí. Primeiramente, agradecer aos senhores pelo carinho, cordialidade que me receberam aqui, né? Tanto o Marcos quanto o Naldo. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Foi muito bom estar no podcast e deixar uma palavra, né? Deixar uma palavra para as pessoas que assistiram. A Bíblia fala que quando Pedro andou sobre as águas, por algum momento ele vai parar de olhar para Jesus e vai começar a andar sobre as águas olhando para os ventos. Quando Pedro olha para o vento, a Bíblia diz que Pedro afunda sobre as águas. Antes ele estava caminhando sobre a palavra de Jesus, ele estava indo em direção a Cristo, Pedro estava andando sobre as águas, mas quando ele parou para olhar para os ventos que estavam ao redor, Pedro começou a afundar. Toda vez que você para olhar para os ventos e para as tempestades que estão ao seu redor, você também vai afundar.
Não tire os seus olhos de Jesus. Não importa o que aconteceu na sua vida, qual frustração você teve, qual momento da sua vida você passou por uma crise, uma dificuldade, continue olhando para Cristo. Porque se Cristo for o seu principal alvo, nada vai tirar você do centro. Nada vai tirar você de Cristo. Então olha para Jesus. Não coloque os seus olhos no vento, não coloque os seus olhos nos homens, não coloque os seus olhos nas gerações, não coloque os seus olhos nos artistas, nos cantores, nas falhas dos outros. Olhe para Jesus. Porque enquanto os seus olhos estiverem em Cristo, você não afunda. Mas a partir do momento que você tira o olho de Jesus, você afunda sobre as águas. Fica firme, Deus te abençoe.